Son Goku! Son Goku! Son Goku! Son Goku! Bêbado ou drogado, sou sempre lixado. Se fico com a moca, estás bem tramado. Não. Son Goku! Eu só quero a porrada! Son Goku! Venha tudo à molhada! Son Goku! Levas uma cacetada, bastões e matracas, pessoal das barracas vai sofrer. Quer morrer? Eu fumo charros, arrumo carros para riscá-los, para riscá-los. Não. Son Goku! Ora, bom, estou aqui para. É só isso. React content. Que nem sequer reage. Vou ver o Ari. I think that if you're gonna give a gift, this is my personal opinion. If you're gonna give a gift and it's to someone where it's gonna be like more than $50, then you should just give them cash. I don't know. I mean, less than $50 is kind of rude. You gotta get them something. But more than $50, then just give them cash. Cause I mean, dude, they probably want it, right? Everyone just wants some gas or just is trying to get by. Pay for a gift that they want. Okay, usually, it seems like when you give someone cash, most of the time they get someone else a gift that they wanted to get a gift for, but we're like, oh, this is too expensive or whatever, right? You're just supporting regifting, except you are not forcing them to regift like a label maker. You know what I mean? Nothing wrong with that. Gift cards are offensive. I mean, it depends on where they're to, because I like Amazon gift cards as a token of gratitude. I find that to be a very easy, like, token of gratitude. For example, Como é que o pessoal também? sometimes my mom's neighbors help her. You know, if there's a problem that I can't help with, right? Like, Son something happens. Goku. And I always give my mom these gift cards to give to them as just like a thank you, you know? Like, you guys are there for us. So, I don't think that's offensive at all, and neither do they. Their fucking ears point to the sky and their tails start wagging when I do that. So, I don't think that it's... I think in that case, it would be rude to give them cash. I don't know if that's true, but it's a nice gesture, I think. It depends. Bad gift cards are offensive. See? This guy, I could agree with his weird colored name. Bad gift cards, like to the Red Lobster or like fucking like you know, Anchor Blue or some shit, you know? Come on, man. What the fuck is this? You know? Michaels? Fuck, that one's really bad. Michaels? Ouch. What are you gonna do? Get a frame or some balsa wood? Damn, Michaels is rough. Oh. That's gotta be the worst fucking gift card I've ever heard of. Michaels. What the fuck can you get from Michaels glue? You could get Elmer's glue. Damn, that's a shitty fucking gift. Man, quando é que este vídeo tivesse saído antes do Natal? Using the left stick to move a cursor around like this really reminds me of SimCity on Super Nintendo. I had that game when I was a kid, and it was a game that my mom got for me without consulting me.
You know how moms used to be back when video game concepts were new? They didn't get it. Like, they'd get you a new controller, but they'd get you some weak-ass Mad Catz Pelican shit. Claro. And it's like, Mom, these are not the same. Or like a new memory card. Like, dude, Mom, what the fuck? This thing is gonna delete my saves. And it did, you know? Like, fucking ill-informed parents type of shit. Anyway, man, bringing back memories. Moving this shit around reminds me of SimCity. I played it, and I enjoyed it, but holy cow. As you become older, you become appreciative of those crappy gifts. I mean, it's not a matter of appreciative or not. Yeah, that's needless to say. I'm talking about the next step. Son Goku. Yeah, some people don't get any gifts. However, that doesn't mean that this shit isn't gonna fucking suck when it deletes my save. You know? I mean, yeah, I'm with you. I like appreciating what I got, but the shit fucking doesn't work right. And if I were the one spending the money, I would know that. My mom doesn't know that shit. I gotta break this shit down to her. Like, dude, either let me get the shit or, you know, get the right shit. And that's kind of... Estás-me a pensar em Game Grumps. Olá. Como é que estás? Tens estado melhor? Tipo dos dentes e assim? Boas noites. Estava aqui a ver este vídeo. Este vídeo está a ser muito funny. Eu adoro o Aries. Ele é tipo o meu pai. Ou o pai que eu gostava de ter, que não tenho. Ei, já consegues falar e tal? Altamente. Eu estou fixe. Estou com um bocado... dormi pouco, meu. Porque estive com uma amiga ontem. Daqueles, como é que eu ia dizer? Ela precisava de ajuda. Está perdida na vida. E então ficamos até muito tarde. E então eu acordei à mesma hora. E então não dormi nada. Mas o que importa é ajudar amigos. Quando ela estava a agradecer, eu estava-lhe a dizer, olha, eu só quero fazer... Como é que eu ia dizer? Eu só quero fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem a mim. É tão simples quanto isso. Mas estou aqui a ver o Aries, ele está a falar sobre prendas. Pá, tão funny. Adoro este gajo. Foda-se. Eu tenho pena de não conseguir ver as streams dele. Eu acho que é porque não consigo ver streams em geral. Não sei se é bem assim. Ok. O tipo de streams que o Aries faz, eu não consigo ver muito tempo, porque eu acho que são... Eu acho que ele é mesmo muito bom, mas o tipo de conteúdo é feito para ver assim em 5 minutos ou assim. Eu acho que é mais isso. Kind of the reason why these days, you know, I've been bringing up Christmas. These days, if I'm gonna give a gift, a lot of the time it's gonna either be some kind of Amazon gift card or money, because the only other way is being really Não há nenhuma stream? Como assim? Em que sentido? thoughtful, and the risk of giving a memory card that fucking sucks is too high. What if you're giving a gift to someone who... Que curta de ver? Às vezes vejo um gajo que é tipo... Mas o gajo é tipo political streamer. Mas é raro ver streams. Vejo mais... Depois o YouTube desse gajo. Mas a verdade é que às vezes vejo streams desse gajo. loves wine. What the Por isso fuck sim, do existe. I know about wine? Por isso sim, existem streams que eu... Mesmo o Aries, às vezes gosto de ver. Sabes quando é que foi para mim o pico? Sabes quando é que eu tinha de género? Tinha mesmo que clicar no... Eu tinha mesmo a cena de quero abrir o Twitch para ver o Aries. Foi quando ele fez a cena dos ban request. Ele abria aquilo, havia a notificação e eu tenho que ver já, isto é fucking de chorar a rir. Sim, era tipo ele no tribunal. Opa, era tão funny. Era mesmo fixe, foda-se. Só eu não lembro como é que ele se chama. Como é que ele chamava as... Ben Appeals.
Esta merda de chorar a Break rir. this down. So originally, you guys know No Pants, right? He's like the deputy around here. He would stream himself Estás aí a rosnar? reading people's appeal form on why they got banned, and he would decide whether or not they should be unbanned. That's from this stream in the way he does top speed. Thank you. I think that's how it works. Os ban appeals era. Eu acho que foi a única cena, é o único content no Twitch em que eu precisava de ver em direto na hora. Foi o único. Can you play something? You're dead. If you haven't figured... Deixa eu ver se ele está a ver. Oh my god. The only thing he's ever said is in capital letters, shoot Ah, está me, aqui. Ele já está a ver. Ele já está a ver os ban appeals. and then the N-word. But the soft one. Thank you. The soft one. He says, sorry, I didn't know I couldn't say, and then he said it again. My bad, I'm black. This is the first one. If I'm gonna be perfectly honest with you, how I should be. Even if he is black. I don't really give a fuck about that. Anyway, I don't give a fuck if you're black. And also, even if you didn't say the N-word, let's pretend like he didn't say the N-word, right? He said, shoot me, in capital letters. It doesn't even matter that he said the N-word or not, or if he's black. He said, shoot me in capital letters, and we did. Next caller. What the hell? This guy put a bunch Então o que é of que vais fazer nesta sexta-feira à noite? JAV guru female teacher with no panties? You want to be unbanned? Are you out of your mind? This guy posted porn in here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 That's good. times. Eu também. Are you an Samesies. idiot? I'm assuming it's porn. I can't click it. Hey, you guys think I should click it? Click it? It's safe? Hey, No Pants, should I click it? Fuck you? Alright, sounds like a yes. It's like porn. You can't put that in here. You know I've never liked you, Rip. You can't put Better that in than here. Night Court. Okay, Ay, okay. caralho. So the way it works is when you click deny, it says add a note to the user, optional. And then I can say something to them. Fuck you. Thank you. I'm sorry, estou a cagar a Yeah, rir. right? This is tight, dude. Alright, next guy. I was going through a phase. I do apologize for it. And you have my word chorar, that meu. it will not happen again. The paragraph is all capital letters. And it says, long ago in a distant land, I, Aku, the shape-shifting master of darkness, blah, 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 blah. Fuck this guy. You're dead. Next guy. Oh shit, we got a panhandling bitch. He said, please someone gift me a sub. Double crying face. Eu tenho pena que tenha acabado. Eu acho que isto é o meu content preferido do Twitch. Isto ainda sobre o tema de. Mas não há nada que gosto de ver no Twitch? Era isto? Isto foi durante Covid, acho eu. Eu acho que. Deixa eu ver a data do vídeo. 2 years ago. 2020. Foi mesmo na mush do Covid. Estamos em casa todos borrados. Isto era a única coisa que me animava, quase. Said, can't ban me. Ai, estou a chorar, And then foda-se. No Pants banned him. Ai, o caralho. Denied. I think he was Ay. a sub. Oh, it was gifted. Oh, denied. This is why you guys are essential. This guy's a gifted bitch. Fuck this panhandling piece of shit. Denied. Send deny decision. No panhandling. Spelled it wrong. Dude, that is tight. I should do this shit in all capital letters and at the end say the N-word. Fuck you, bitch. Thank you. No panhandling. Fuck you. You won't perma-ban me, you sluts. You pussies can't touch me. Can we have a ban roulette command? This guy seems like a bitch, dude. But what do you think, man? This is one of those cases where, I mean, this guy is a bitch. There's no question. Olha, não sei se dá para ver aqui, mas tem os vídeos que eu estou a pensar a ver são engraçados. Eu não sei como é que é contigo, mas comigo, eu já falei sobre isto.
quando chega ao fim de ano, já para aí há mais de 10 anos, que eu gosto de ver o content que eu gosto de ver é tipo 10 best games ou worst games. E por acaso tem aí um. Já caiu em desuso, mas ainda há quem faça. É uma tradição que eu gosto. Queres comprar o vídeo do Harris? Question about it. Fuck this guy. Mas já percebeste a ideia, não é? É muito fixe. I just don't fucking like him. End of story. I don't fucking like you. He's a pink name. I don't like him. Everyone says no. Hey, denied. Denied. Ainda por cima estou o primeiro. Tell me, eat a dick. I wonder what it looks like to them. Like it says, you've been denied, message, eat a dick. Is that how it looks? Kick rocks? Yeah, kick rocks is better. Kick a dick. Kick a dick. Kick a dick. Kick rocks. Kick rocks. Yeah, that's good. Kick rocks. Eat rocks. That's even better. I like that. Eat rocks. That's good. Hey, you guys are good. He says, well, I had 2 streams open, typed on the wrong one. So sorry. Please, can I get unbanned? Let's see what he said. Oh shit. I think he's a liar. I think he's lying. Okay? The last thing he said is, well, okay, let's go back 2 things. First he said, when. That's it. Just when. The word. No question mark, no nothing. So I already fucking hate this guy's guts. That's what he says. When. Then right after that, he says, when's KI? Question mark. At avoiding the puddle. That's it. And then he got banned for that. So what I'm wondering is, how the fuck is that in the wrong tab? This guy is full of shit. You wanted to say when's Fucking liar. Olha, a música do Ace Attorney é perfeita para este gajo. KI Objection! avoiding the puddle in someone else's chat room? What's funny is the thing he got banned for is not worth a permaban, but the lying to get unbanned is worth a permaban. It's fucked up because he didn't The have to lying be is worth? Peraí, vou dar de comer ao cão. banned in the first place, but I'm the one who banned him. Stay fucking banned, you little bitch. Let's see. What do you think? I want him to stay banned. He didn't have to lie, that's true. He's fucking annoying though, dude. Man, deny. Fuck you, dude. Alright? This isn't some bullshit. Deny. I'm not even gonna fucking send a message. Deny. Unban, please. And No Pants banned him. The last thing he said is, will you shave your beard on stream for 10k? Damn, if you go back, Thank you. he asks a shitload of questions. Holy cow. Hello, will you play Josie today? Is this dude gay? That's definitely you're on thin ice with the gay Eris fan community. What did you say, No Pants? I usually look pretty far back in history. Yeah, I just did. This guy's perma-fucking banned. Fuck this guy. Deny? What do I tell this guy? Eat a dick? Estou de volta. Olha. Baileys é bom. Eu comprei Baileys. Colon. Well, first of all, he needs to stay banned, so that's for sure. É muito nice, ok. I'm denying him, and Eu, quando estava no continente, fiz pesquisation no Google. E há quem beba com café. Mas também se pode simplesmente meter gelo e fica fixe. Foi aquilo ali. Portanto, achei simples. let's just go with nice questions, asshole. That's what got him banned. Nice questions, asshole. That sounds good, because that way he knows. Um padrinho de Nice gelo. questions, asshole. Permaban worked. Thank you. That's his message. And he got banned by me for saying, at avoiding the puddle, is this League of Legends? God, look at the thing he said before that. Is this Diablo 4? No, this guy's banned. Fuck you. Stay banned. I'm glad I went back. Nada de sabor? What do you mean? Eu comprei o normal.
existia assim um todo pipi cor-de-rosa, o caralho. Mas comprei normal. See, No Pants is right. You gotta go. Vinha com um copo free. Free copo? É que eu não compro copos, portanto tem que ser com bebidas alcoólicas. Pretty far back to get an idea of their personality, you know? And then by doing that, it's like the movie Minority Report, where we know based on his history whether or not he's gonna be a repeat offender. You know what I mean? Why would we waste our own time unbanning these fucking stupid bitches? He got banned for, what are those things called where like, you know, like a bunch of dots and shit make a picture? ASCII? He got banned for doing that. And the picture is the guy. Como é que se pronuncia ASCII? Minority Report não tem nada a ver com o plot? Qual é que é o plot do Minority Report? Psychic Technology to Arrest and Convict Murderers. Eu acho que vi uma série baseada neste filme. Existe ou não existe? Eu vi alguns episódios da série, não é? Espera, Psychic? Isso era um Psychic Technology, não se... Future murder of a man he hasn't even met. Mas estão a dizer que é uma technology que usam? Se calhar a série que eu vi não era baseada neste filme, não tenho certeza, mas a verdade é que eles tinham... A série era tipo... Eles tinham uma máquina que... Não sei se aquela merda era com... Como é que se chama aqueles buzzwords da programação? Com... Sei lá o caralho. Deep Learning ou merda assim. Não sei. O início dos episódios... o início dos episódios... eles ligavam a máquina e a máquina cuspia tipo um Social Security Number, como é que um NIF? Não sei. E era tipo, olhem, vai acontecer qualquer coisa com com a pessoa que está associada a este número. Agora investiguem. Era só isso. Então não era baseado, ok. Mas pronto, é a coisa que eu lembro mais parecida com isto. Epá, ok. Ok, este vai ser o vídeo dos jogos. Mas eu estou a curtir este. Green Frog Olha, quando te apetecer parar este, para-se e depois mete o outro. Monk S guy, and he's going like this. Está... Não consigo. I think he's alright. I'm gonna let him back in. Unban. You got lucky. Não consigo mexer vídeos. Abas. Alright, he's unbanned. Next guy. I won't talk again. My bad. Smile. Now let's see what he did. No Pants banned him, by the way. He says, just play Yakuza Kiwami 2. Flush it then, play Yakuza 0. Flush it then, play Yakuza 0 at avoiding the puddle. Just play Yakuza 0. This is the Yakuza community. Just chilling? Deny. Está-se bem. Para já está-me a entreter. Bitch. Mesmo que seja repeat, eu vi isto em 2020, não é? Alright, next guy. Purple name. Está com bug isto. I literally am saying these things that I'm... Typing these things that I'm Se calhar o bug vem deste programa, não? saying. I wonder though if I'm gonna regret that. That's one thing. Oh, yeah. Like, what if later on I think, man, should I have just said fuck you? Yeah, never mind. I think I'm good. I don't think I deserve a ban. É uma cena que eu uso que eu gosto muito, que é para o som. Os vídeos antigos do Ares eram muito baixinhos. Agora já estão normais. Então eu subi esta merda para 220%. Mas quando tu sobes, há coisas que acontecem, alguns bugs. Por exemplo, eu aumentei o vídeo
e fica sempre por cima da barra do Windows. Isto tem a ver com esta cena. Eu pergunto-me se esta cena de não. Welcome to Now in the 90s. Se eu pergunto-me se esta cena de eu não conseguir mover. Eu estou a tentar mover abas, já não dá. Pergunto-me se tem a ver com este programa. Não sei. Now let's get to Ele the causa bottom. bugs. No pants banned him. Avoiding the puddle. Eu curto o What are the Projera, secrets apesar dele to ser um, Pakistani Tekken scene? Why are they so good and they are not exposed to the world? It should be the opposite, and he misspelled opposite. Out of E eu adoro Now in the 90s, gosto muito. Uma rubrica que ele faz, é giro. Avoiding the puddle, who's the current best Tekken player? INO. This guy needs to stay banned. He's obviously an ESL. What do you think? Just because he's ESL, it doesn't mean he shouldn't copy paste? Does copy pasting mean a ban? Though, around here? It should. Especially something annoying. Because you remember a few minutes ago, we were about to permanently subbed? ban a guy for saying Eu fiz o sub à cena, ao programa, ao canal em si. Eu não sei se ele está a conseguir ter pessoas a aderir. Mas já estou a ver no cenas novo. when are you gonna play Tekken No with canal 11 novo. question marks? So, E aí ele está tipo, pessoal, a partir do próximo ano vamos meter os vídeos lá, por isso por favor vão ir de lá. E eu vou, está-se bem, eu vou lá, não há problema. we were gonna permanently ban that guy, and he didn't even copy paste it. This guy's copy pasting a paragraph about Tekken. My favorite streamer, exclamation point, just sub, exclamation point. Dude, I love your personality, you are chill. Stream do stream. Não, estava a mostrar ao. Olá, Camarão, muito boas noites, bem-vindo. Estava a mostrar aqui ao meu amigo Gunão o que é o meu content, o que é que foi o meu content preferido no Twitch até hoje. E eram os ban appeals do Ares. Era de chorar a rir. Eu já, mesmo há bocado a rever isto, já estava-me sem lágrimas de rir com esta merda. 5 exclamation points. That's the first thing he said. Then he said, love you man, no homo. All caps. Then the questions begin. Who's the current top player in Tekken? Who's the current best Tekken player I know? What are the secrets to the Pakistani Tekken scene? I don't know, man. He gets on your good side with the nice stuff, and then he shows his true cocksucking colors. What do you think? True cocksucking colors. Stay banned? Por falar em Pakistan Tech, saiu um vídeo de um gajo ir ao Paquistão. Acho que é o Corey Gaming. Ele é um canal muito bom para fighting games. Não sei se vocês têm interesse em fighting games. Car A Gaming. Ai, estava ali acima. Que burro. Este vídeo eu não vi ainda, mas por falar em Pakistani Tech está aqui, não é? Se não deram sub a isto, deem, porque eu acho que este canal tem vídeos interessantes. Is good. Olha, por alguma razão já consigo mexer abas outra vez. Olha, porquê? Porque não importa, não questiones. 1.2 mil? Alright, fine. The Miracle of Portugal Tekken. Somos todos uma merda, meu, não é? Que cena. Temos que fazer a cena de jogar só offline, cagar no online para sempre. Isso seria a primeira coisa, não é? O primeiro passo. É desligar os cabos do computador, mas não é para jogar Wi-Fi, é desligar os cabos que é para não jogar. Online. 1.2 mil. Online. Unbanned. Don't ask. Olha, em primeiro lugar, boa noite, Valkyrie, estás bom? Em segundo lugar, onde é que está esse potencial? Eu não estou a dizer que não há, mas diz-me tu, onde é que vês esse potencial? O pessoal tem que grindar muito, teria que grindar muito e uns com os outros e tinha que ser tudo offline. E ninguém vai sair de casa.
Eu não saio de casa nem pelo balcão. Ok, só saio de casa pelo balcão. Acho que ninguém mora em Braga, ninguém que joga Tekken. Fui a Leiria, é verdade. Mas, sim, não, mas quão sério é que tu és? De qualquer das maneiras, estarias convidado. Se quiser, alguma vez quiser jogar Tekken offline, podes vir cá. É verdade que fui a Leiria, sim. Qual Serious as a Clown? Serious as an Elon Musk? Chega ao Project L e muda tudo. Oh, vale que foda-se. As piadas fazem-se elas mesmas, Valkyrios. Quando é que chega o Project L? E quando chegar, vais fazer stream, que é para eu ver? Eu quero ver. Also, o que é que quer dizer com a iniciativa da Red Bull? O que é isso? E não me respondeste à outra pergunta, que é: onde é que tu vês potencial em Portugal? Eu não estou a discordar contigo, só quero que me digas. Eu não sei. Não. Os cacauetes são do caralho, meu. Cacauetes do Mercadona, meu. Foda-se. Bué da bom, oh mano. Falta eu jogar contra os melhores. Temos bons jogadores, falta eu jogar contra os melhores da Europa. As batatas onduladas de queijo são 10 out of 10 se gostaste de queijo. Quais? Como é que se chamam? Passei por elas. Eu passei pela área das batatas e pensei, eu quero pegar em algumas, mas depois não peguei em nenhumas. Onduladas de queijo. Pacote amarelo, ok. Tenho que experimentar. Acho que agora não vou. Fazer uma IRL stream. Eu ir ao Mercadona. O Gunão tipo, não é esse pacote, é aquele. Vou continuar. Questions ever again. Don't ask questions ever again. Oh Val, chegaste a ver isto? Os ban appeals do Ares na altura? Isto já tem 2 anos. Eu adorava isto. Sound good? Butt hash. Or else. Yeah, that's Foi aqui que começou o meme do or else. Era ban appeals. Tu adoras Twitch, não é? Houve uma altura em que estava na moda fazer uma coisa chamada ban appeals. O streamer vê os ban appeals e decide se a pessoa continua banida ou não. Esteve na moda. E o Ares também fez. good. My next guy says I'm Eu, glad para mim, quem me dera que ele nunca tivesse parado, mas pronto. you're here. Or else. Or else é muito That's bom. good. I like that. Or else is perfect. Nice. That's really good. Okay, send. How far in are we, dude? Hey, is there a way? There are 24 new requests just since the last break. I think we're going in the wrong direction. Did you guys ban 24 people during the... Mas achas que a Twitch parou? Tentou parar esse content? Tipo, baniu as pessoas que faziam isto ou não? Mas seja como for, parou de... Tipo, saiu de moda, não é? stream? Damn, you're good. Alright. Well, we're going in oldest first. This is why I do it and not you. Yeah, that's a good point. But it's pretty fun. And also, you're such a bitch, dude. No Pants literally barely even looks. I mean, could you imagine if this were a real cop? Think about it. He barely even looks at that shit. Stay fucking banned. Next one. Stay fucking banned.
Eat a fucking dick. No. He doesn't even fucking look. He glances, barely even looks at that shit. He's like playing Beatmania on the side. And he's like, yeah, no. Come on, dude. Thank you. Alright. What we an got a asshole. white name here. Eu acho que Banned é- by myself. Eu acho que é grande content. Vou ser honesto, é mesmo fixe. His message says, please. That's it. Let's see what he did. Let's see here. Hurry up, you fat bitch. Get those greasy sausage fingers ready for some Tekken. I like him. I like his style. You got lucky. I like this guy. Unban. Alright. That guy's cool. I like him. Let's see. Next guy. We got a white name over here. Banned by No Pants. We're talking. What does he say here? I think I was banned unjustly. And I should not eat shit. I should not do Didn't shit. say anything bad. Just ask the question. I should not eat shit. Eu vou começar a usar esta. I should not eat. I like this guy. I don't even want to see what you did wrong. You're unbanned. Unbanned. Banned by Desperado. Ai. I think I was just in a quick little political heat. Eu não aguento isto, meu. big Isso vai me deal. matar. I don't like this guy's fucking attitude. Deny. No big deal. Question mark. Fuck you. Or else. Or else. How's that sound? No big deal? Fuck you. Or else. That sounds good. Send. He's denied. Next guy. He's an orange name. Banned by No Pants. Whoa. A straight ban, sad face? What did he do? At avoiding the puddle. Are you gonna play Spider-Man after this? Speaking of Above Spider-Man. that, why would you play Diablo on consoles? Above that, it's my birthday today. I deserve a gift sub, don't you think? Winking face. Aha! Nice. I'm glad I went all the way up there. Deny. His message says, sorry. Let's see what he did. Are you really banned? Hã? Ele leu o texto. Are you really ban all the people who asking questions? Holy shit. Are you really ban all the people, who asking questions? Hello, please don't ban me. Hi, please don't ban me. Deny. Stay fucking banned, you cock-sucking bitch. Send. That was a little harsh, but he deserved it. He says, unban me, smile. And he got banned for saying, ban me, smile. Deny. Fuck you, or else. Deny. You know what's so fucked up about you little bitches right now who are in the chat? The same person who's saying, nope, fuck that guy. That guy needs to be permanently banned. That same person, if I say, no questions, bitch, that same person will be like, why no questions? Question mark. Why doesn't he like questions? Question mark. That same fucking bitch. And he's like, nope, keep him out of here. Fuck that guy. Nay. Unbelievable. There's a good reason why streamers go insane. Qual é a meta da Twitch agora? Não sei. Eu não faço ideia. Não se passa nada. Diz-me tu. Tu que és o Valk Alert Nation. No outro dia eu estava a ver o tipo de content que eu acho que tu é que devias fazer. Deixa eu ver se eu encontro. Está aqui numa destas abas. Eu não sei se fechei a... Está aqui. Estás a ver isto? Wonder Tuga? Tu é que devias ter feito isto, meu.
Isto devia ser tu, Val. Ó, o que o Ant não mostrou no YouTube, Dark Frame. Tens que dar as notícias, Val. Não, ele não voltou. Estava a ver porque. Estava a ver o que é que ele, afinal o que é que é o Content Tuga que existiu, mas o último vídeo foi há 2 anos, acho eu. Eu não sei qual é o meta do Twitch. Se reparares, olha as follows que eu tenho. É só alguns gajos de Tekken. Portanto, Tekken. Este estou a seguir porque uma vez deu um torneio de Tekken, Fighting Games. Como é que se diz? VRTuber. A melhor VTuber. Aquele de mim que eu acho que ela é um gênio. E depois os recomendados. Tekken. Não, isto não é Tekken. Não sei quem é este gajo, mas aposto que ele joga Tekken. Não sei o que é isto. Mas também deve ser Tekken. Espera, eu acho que já vi tweets disto. Isto não é uma trans que está sempre a falar de ter pila? Está sempre a falar sobre ter pila e ser um homem? Vamos ver, isto é o meta do Twitch. I'm just fucking around a little bit. I just want to see if anything makes a better impact or not. Okay. Something's like a subtle thing too. Just little. É isto? Oh Val, que é isto que tu segues? Fuck it. I don't mind it. It's kind of neat. Tem 3.933 views. It's not a massive change, but it's something. Hold on. Alright. I'm gonna go in with my Chanel mascara that I really need to buy another one because this thing is fucking empty. Como é que se vê pesquisa por views? Tipo, highest views. Mete a Codemico. A Codemico é muito funny. Geralmente eu entro na stream dela e cago-me a rir. Isto está na intro ainda. Só daqui a 10 minutos, ou caralho. Como é que eu pesquiso por view count? Eu não quero que eles me não quero que eles me sugiram. Quero que eles digam assim. Highest view count. Raw. Boa noite, Bita. Estás boa? Bitomina. Quero só o valor mais alto. Não dá para ver. Tem que dar para ver. Algum advanced search? Este é o. Esta é a categoria com mais views. Incrível. Segues poucos canais. É verdade. Eu não sigo muita coisa. Hassan Anabi. Este gajo é muito atrasado mental. Mas 47 mil, não é? É incrível. É as coisas que as pessoas mais veem. É este atrasado mental. 47 mil. A seguir vem 30 mil. Reactions, Let's Streaming Jar. Não sei se é minha, ok. 30 mil. Quem é este gajo? Também não sei. Que é esta cena do Let's Desert? Está em dois canais diferentes. O gajo fala política. Ele é. Vocês sabem o que é um Mimbo? Vocês sabem o que é um Mimbo? Male Bimbo. É o que o Hassan é. Cabeça de vento. Não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é, não sei quem é. Olha, é Miru, já ouvi falar. É Miru, já ouvi falar. Não tá esta não está na casa dos streamers do outro gajo, do Miss Keef? Não foi tocada pelo Miss Keef, cara. Boa noite! Wonder Tuga News! Miss Keef
pôs a mão no rabo da Emiru. Cameto. Olha, eu não reconheci um destes nomes. Só reconheci o Hassan e a Emiru. Deixa eu ver mais. Não conheço, não sei o que é, não sei o que é. Mas isto é o top tier Twitch, não é? Se bem que top tier Twitch mesmo, top tier é tipo o XQC, não é? O XQC tem tipo, quando ele está on, é de género 50 mil viewers ou caralho. Iron Mal, começa a pensar em fazer Valkalor. Eu acho que sim. Olhem para isto, estão a ver isto? Em vez do Undertuga tinha que ser Valtuga, não sei. Vocês sabem, Valkalor neste. Ora, mas pessoal, olha a notícia! Olha, um gajo todo musculado. É isto que vocês querem ver? Tem 2.5 mil viewers. Este gajo tem uma ski mask. Uau. IRL Racing. Jake and Bake. Vocês conhecem o Jake and Bake? Para receber ameaças. Damn. Coitado do Undertuga. Eu fiquei com a ideia que foi algo desse género. Foi tipo, ei, olha, o pessoal não está a curtir. Por isso, antes que me fodam a boca, vou parar com este canal. Que é isto? Tem mamas. E a chinesinha? Vamos ver a chinesinha. Isto não foi o que eu pus no outro dia, ao Valk? Miau cu. Não tem cu, não quero ver. Baza. Este gajo parece mesmo um zoomer, meu. Olha o cabelo. Olha o cabelo dele. Olha, este é o fake Medusa. É o Medusca. Porque o Medusa já está aqui. Tens a moça offline. What? Não importa. Olha, esta é a DJ. Vamos mostrar esta ao Ravage, meu. DJ Nina. My Johnny Cash, never one without the other. We made a pie. Sometimes Cringe. Mais. O que é que está a acontecer mais no Twitch? Olha, um gajo musculado. Que esta merda. A pessoa está a ver tipo contest stuff. Faz ele bem. Bora ver o Quem Quer Ser Milionário. Somos todos cringe. I guess. Olha, League of Legends. Oi, está no Just Chat a jogar League of Legends? Que é esta merda? Olha o fake XQC. XQC francês. Let's go. Vocês conseguem ouvir o XQC? O meu problema é que eu não consigo porque eu não se percebe nada do que ele diz. O que é isto? É um rabo? Estou cansado de rabos. Estou dormindo, volto às 14. Espera aí, está mesmo a dormir? Fiquei mal porque ela ter chorado depois que eu disse que tinha vergonha. Você não me deu gatilho nenhum, amiga. Não precisa ficar mal. Eu só fui contar que, tipo, eu entendo o sentimento de você ter... Olha, isto é mesmo para as pessoas... Estou a ver este canal e estou a pensar. Isto é mesmo para as pessoas... Isto é tipo da Girlfriend Experience, não é? Para sentirem que ela é amiga deles, não é? E por favor, amiga, conta-me o teu dia, cenas assim, não é? É. Olha. Hablamos com la waifu. Apontar câmera de cima para baixo que é para veres o decote. Para teres um ângulo melhor para o decote. Posso ser totalmente honesto e não estou a tentar fazer virtue signaling. Esta câmera de cima para baixo para ver o decote incomoda-me bastante. Não é uma maneira natural de falar com as pessoas. É tipo... Man, incomoda-me mesmo muito.
Tipo, não consigo ver uma stream, é isso que eu quero dizer com incomodar. Não consigo ver uma stream com esse. Com o ângulo assim. Está bem, mas eu não estou de pé e ela sentada com o decote tipo, a apontar para a minha cara. Tipo, se não é o que eu estou a dizer é, não é natural. Tipo. E por isso não, a IRL não vais ver um decote assim. A menos que sejam os dois um bocadinho mentally retarded. No, we're not. Quem é este? É o Rico Fazeres. O Rico Fazeres italiano, meu. Ho finito, mi sono stancato con questi 2 giorni, a livello digitale mi sono stancato tanto, Não se percebe um caralho. quindi beccatevi questo Fala português, pá. design, beccatevi questa qualità. O que é que foi, Valco? Ganhaste subs? É incrível. Parabéns. Parabéns! Nessa é boa cena. Olha, estavam a ver Prison Break num destes. Num destes canais quaisquer. Eu queria abrir o Prison Break. Eu já vi esta Nina. Esta Nina já me apareceu no YouTube. Tipo, não é, como é que se chama aquilo do YouTube? É tipo, não é stories. Aqueles mini vídeos do YouTube. Ela está-me sempre a aparecer, mas eu nunca clico. Chama-se Squiding Kidding. Squiding Kidding. Não faço a mínima o que é isto. If the word tan is written under the word sky, tot written under tan, and the words What the fuck are they talking about? Já está, já desliga. Estou desligado. Acha algum Discord server de streamers PT? Deve haver. Olha aquela streamer que eu te mostrei. Que eu acho que ela é simpática. Aposto que ela deve estar metida nessas coisas. Ya. O Valco também deve saber. Resident Evil. Pois, isso devia ser naquele dia. Ela está sempre a jogar jogos retro diferentes. Eu disse que o que eu mais gosto, o que eu mais acho piada quando o que ela faz é quando são adventure games de PC muito antigos. Estrangeira? Não, é Tuga. Alguém está a ver o Michael Richards? Parece o Michael Richards. Não é? La Policia. Não, rapariga é portuguesa. Portuguesa. Alguém está a ver o Dr. House? Tipo, na boa. Eu uma vez perguntei, acho que ela é de línguas. I'm your doll today. Oh pá, este tipo de streams. Damn, that's crazy. E está o pessoal tudo a ver a E-Girl. Bora ver a E-Girl também, vamos juntar. Valco, já sabes, mais uma menina para tu seguir. I need to pee now. She needs to pee. A quantidade de streams assim, com este setup, é muito alta. Uma rapariga sentada na cama e o pessoal todo a ver. Eu não estou a dizer que é mau, estou só a dizer que é o que é. It is what it is. It's my favorite kitty. Olha, está a fazer festas ao gato. E nós a ver. Em vez de estarmos nós a fazer festas ao nosso gato, não é? O nosso gato quer. Imagina, o nosso gato se calhar está ao nosso lado, tipo, a precisar de festas, e nós estamos tipo, vai para o caralho, gato, estou a ver isto, e estás a ver uma rapariga a fazer festas ao gato.
Vivemos numa sociedade. Vivienne Westwood. Não faço a mínima quem é, por isso não preciso ficar triste. Hehe, I win! Lincoln will hold down stream. Go pee. Holding in bed for you. This guy's a fucking ESL. What a loser. O move certo? Pois, deve ser esse o move certo, concordo contigo. Que é para tirares proveito do elemento parasocial, não é? Tipo, ela é a minha amiga. Downstream. Esse tag Ninfet. Não sei, mas esta vai ser a tua. É a tua próxima amiga, não é? Olha para ela com aquelas coisas assim de rede. Com aquela. Como é que se chama? Colãs de rede. Olha, o gato dela é chonque para caralho, meu. Porquê? Que choncalhaço, meu. Anyway, se quiseres. Se gostas de e-girls, tens aqui. Val, podes vê-la. Caguei nesta merda. Vai. O Vitaxa. Ninguém vai saber. No máximo seria a Bita. Se a Bita não sabe, ninguém sabe. A novo No Plans. Vou estar com a Maria. Acho que é isso. Tenho medo de ver no Google. Acho que nós conseguimos ver as nossas próprias pesquisas. O nosso historial dos últimos anos. Pesquisas no Google e todas elas de certeza que vão ser piores do que essa. Alguém está a ver uma série aqui. Muita gente a ver séries no Twitter. Olha, este é iraniano. Quem é que disseste que habita? Chile o quê? Onde? Olha, os Chaves. Está a ver Maluco Sorriso. Agora sim, tesouro. Não se chute com essa gentalha. Sim, mamãe. Sua parte de gentalha. Ok, não consigo. Drama com a questão. Olha, foi um meta. Twitch meta durante 2 dias era isso. Era pôr séries a dar. Mas já passou uns meses. Onde é que está o tal? Olha, esta parece gira. Vou ver esta que parece gira. Mas é russa. Ela não devia estar na guerra. Epá, o decote está demasiado no centro. Sorry. Esta Nina está na rua. Imagina estar em casa a ver outras pessoas a sair. A ver outras pessoas a sair de casa. Damn. Now that's weird. Cousin in the New Year's. My mother. You like my style, yeah? Appreciate you. Yeah, this is my niche. This is what I do. Ela tem resting bitch face. Wow, there's a lot of people on the bridge. No, motherfucker. Já chega. I can't. Não há neve? Não sei, olha, aparentemente não. Sei lá. Last stream of 2022. Let's talk. Olha, eu estava a ver. Eu estava a ver outras coisas, meu. A típica streamer. Está aqui. O que mais? Celebrando o meu aniversário em Twitch. Abre-se? Que cara. Estou fodido contigo. Eu vou abrir e vai aparecer logo notificação. Valkyrios começou a seguir.
хочу, я думаю. А я не знаю, к сожалению, слов нифига. Но I can't. мне нравится. Desculpa, Valkyrie. Tá bué da lento, Mi. Alguém está a ver um filme? Alguém está a brincar com o cão? Não, está a ver memes. Alguém está a ver memes. Eu curto que essa pessoa tenha a tag woman e girl também, que é para saber. Bora meter tags também no meu, tipo boy, man, rapaz. Não era esse? Mete esse. Mete, tens que pôr o nome, senão eu não sei o que é que estás a falar. Já sabes que tem delay esta coisa. Olha. It's me, Rico. Parece uma pessoa simpática. Os óculos redondos fazem com que ela pareça inofensiva. Quadratmeter zu hoch laufen. Boah, ich Qual é o stress? Peço desculpa pela interrupção. Estou numa fase nova no desenvolvimento da minha bichana. Diz-me que esta está a fazer trabalhos manuais. Никто не обращал внимания.
Ну, типа, O que achas sobre o caso do Tate com a Greta? Acho que é muito divertido. Torna o. Como é que é? Faz com que o Twitter seja muito divertido. You ever think about that? Dealing with you fucking morons all the time? Streamers are always going crazy. You know? It's like dentists. You know? Dentist. Very similar. We got Ron Mailer, who banned this Cena de um white filme. name. He said, Opa! Eu duvido que ele tenha sido preso por causa da pizza, é mais isso. I should be more aware that sarcasm over the internet just makes you sound... What is this? Just makes you sound like an asshole. Especially with sensitive topics like this. I'll stay away from spouting... Mas o que é preocupante é que... O que é preocupante é que é a segunda vez que ele é detido por causa da mesma cena. E a verdade é que ser detido 2 vezes por causa da mesma cena é muito... Digamos que... Eu diria que ser detido 2 vezes mostra que não é um acaso, não é? Um engano. Não me lembro, talvez no ano passado. Mas pronto. My stupid shit. If Ok, vou ver o... Será que o Gunão ainda está aqui? Spectacular fashion and video games have happened. We've got big releases like Elden Worst Games, ok. Sorry guys, eu adoro Ring, jogos. God of War Ragnarok, in capping it with bits of fun here and there. For me, personally, it was the year of Vampire Survivors, and I don't know, Soul Hackers too. But just like any old set of 365 days, there's bound... Não sabes porque tem... Não sabes porque tem tantos followers a uma má pessoa. Porque o ser má pessoa ou boa pessoa não é relevante para a quantidade de followers que tens. O pessoal está perdido, precisa de algum guidance e o gajo dá algum guidance. Se o guidance é bom, isso é outra questão. Mas pronto. bound to be things that are disappointing and terrible. Jogos. 2022's badness wasn't Vai as for egregious impact. as previous years with its Popeye Olha o and Earth Popeye. Legends, but it was, at least to me, a lot more disappointing. There were several big profile releases that kind of just flopped out, got reviewed in the 6s and 7s, and went in one ear and out the other. O Calipo Crotopole. Oh, Valk, tu ainda acompanhas videojogos? Eu acho que tenho ideia que não. There before the month was out, and that's a shame. I was looking forward to Saints Row, and then that happened. This happened even with things that should have been a total shoe-in. I don't think anyone was expecting Diablo Immortal to be as ridiculous with microtransactions as it is, but here we are. At least NFTs are dying out, even if they were essentially replaced with AI-generated art, which, okay, let's not get started. But if you're wanting to see some of the worst that gaming's offered in the past year, you've come to the right spot. So yo, it's Austin, and as is tradition, I've dug real hard and good to find some of the worst and most disappointing video games of 2022. For the most part, I played good and older video games this year, so in order to fill this out, I had to do a little bit of scouring, and you know, I did exactly that. As usual, I'm gonna be avoiding indies and little micro titles because it's just kind of punching down, and you never know if it's just someone's first attempt at making a game, and that's no fun. Instead, I think I'm gonna spend a little time picking on small indie companies like Nintendo. Yeah, you know what's coming. So we've got a lot of games. Eu tenho que falar de Pokémon, não é? Pokémon. Louco. To trudge through, some of which took a lot of time, but thankfully I was able to keep myself energized and going with today's sponsor, Factor. The holidays are a busy time, and I personally have been trudging through so many different video games for this video in particular that it's been hard for me to, you know, Share not stream. eat on the go. And Não sei o que é isto, mas não quero saber. Sorry, desculpa. all the way to October of 2022 is bonkers. That original beta was met with a pretty mixed reception, so you'd think that the delay would result in a better... Ok, isto é o Resident Evil multiplayer, whatever, que saiu com o 8. Isso é um multiplayer do Resident Evil que saiu com o Resident Evil 8, não é? Village. product, but no, it sure didn't. Reverse.
Reverse is a weird concept. It's a free-for-all deathmatch, but one where you pick your favorite Resi hero who then transforms into a monster when they die. Ever wanted to see Ada Wong turn into Jack Baker? This is for you. It's a not terrible concept that feels not very good. You run around in a circle on one of 3 maps, collecting weapons, shooting other players, and then getting a second chance to kill more people when you die. You can become a stronger bioweapon by picking up these massive purple virus capsules that'll put you in a tier of higher enemies. You can be the jobber explodey dude that dies in 3 hits, all the way up to Nemesis. Sure. I'm not really sure who this is for. I feel like Capcom keeps throwing specifically Resident Evil multiplayer modes at the wall, hoping one will stick. I don't think that they've managed to recapture the magic of Mercenaries from 5, and they clearly want to. Damn, eu joguei Mercenaries do 1 e gostei. O do 2 também gostei, I guess. Mas eu não fui, nunca fui a fundo dos Mercenaries, não sei quanto a vocês. To make something work in the 2022 sphere. Battle passes? You got it. Gotta maximize my reverse dailies so I can unlock Claire with a tank top, or whatever this emote is. What the fuck? Is this Fortnite? Also, there's no date on this thing. It's one battle pass. Is there gonna be another? Probably not. I'm going easy on this because it was technically free, even if it allows you to spend those precious dollarinos on microtransactions. And there is definitely a huge amount of potential in the concept. You'll just unfortunately spend a majority of your time getting stun locked by other players and respawning since the time to kill is like half a second. But hey, at least I can unlock a classic ugly Mega Man attachment for my guns. Oh my god. Good old Capcom fan service. To be honest, I'd rather play Umbrella Corps. If anyone wants to play a decent multiplayer Resident Evil, just play 5 or heck, try Outbreak on a private server. At least those games have more than one song. What about something that's super disappointing, but also still technically good? A lot of games are getting ruined and messed with by weird publisher decisions and over-monetization these days, and this is happening more than it really should for different reasons. Point in case, Sonic Origins and Overwatch 2, 2 extremely different releases that are disappointing for 2 very different reasons. O primeiro Resident Evil com multiplayer? Talvez o que ele falou... Aquele antigo manhoso. Aquele que ele disse para jogares num private server. Sonic Origins is a bit of a mess. That's not a fault of the games, as Sonic 1 through 3 and Knuckles are solid. Well, most of them are. The problem comes in when you release a compilation Talvez o Outbreak seja o primeiro, sim. that falls short of not just expectations, but what they've done in the past. The concept of Origins was great. You repackage the original Sega Genesis trilogy as a single thing, give them the widescreen treatment, and then gloss them up a little bit with some fantastic animated cutscenes by Powerhouse Studios and Tyson Hess. Yeah. But for $40, this wasn't anything. Not only were the games available on Man, saudades de Sonic 3 and Knuckles. the Sega Genesis collection on pretty much everything, but Not worth it to buy the fucking Origin. also as standalone versions on Steam and other platforms, but not before Sega removed them from individual sale. A classic move. Then when the thing came out, it was buggy. It had a lot of issues that weren't in the original games, and it was pretty baffling. There was a crazy glitch at launch where Tails would keep jumping off screen to constant jump sound effects over and over. Sega and the developer Headcanon of Sonic Mania fame caught a lot of flack for this. Then one of the individual devs went and made a huge public Twitter thread basically blaming Sega's internal changes for everything, and well, that's Whoa. the kind of thing you do when you don't mind burning a few bridges. The only other major thing from this was the change in music on a few stages due to Michael Jackson's alleged involvement, which was then completely blown out of the water by punished Yuji Naka a few months later. So needless to say, it's been a busy year for the Blue Blur. Thankfully, Sonic got himself a decent release before the year was up, so 2022 wasn't all Decent? Ainda não sei se o jogo é decent ou não. Deve ser decent. too bad for the Blue Blur. Still, Origins Estou à espera que fique a 10 euros. Mais ou menos isso. Para comprar. Frontiers. was a pretty low effort, clearly rushed out of the door product made for one reason: money. Speaking of money, Overwatch 2. Activision Blizzard and their terrible controversies Vocês estão a jogar Overwatch?
aside, the core gameplay of Overwatch 2 is good. Well, I suppose that depends on the week. Overwatch has gone through all kinds of balance tweaks, with periods of people being really mad and really happy, but the whole Overwatch 2 debacle is something else. Simply put, it feels like a neutered version of something that was fine as is. Converting the thing into a free-to-play model, Overwatch 2 had me legit missing loot crates, and that's not something we should be saying. Previously, they've been releasing new heroes to play as in a sporadic fashion, usually accompanied by big trailers and events, but now they're running the 2022 favorite and something that's going to come up multiple times in this video, the Battle Pass. But one that might actually be the worst iteration of it I've seen. Previously, if you gained a level in old school Overwatch, you'd be given a loot crate to open, maybe more if you did the bonus thing. Each crate has 4 items of varying rarity, with any duplicates turning into a currency you could purchase stuff with. Yes, this is technically gambling, but the amount of skins, sprays, and whatever you get in a single session was way higher. Now, you'd be lucky to get 2 or 3 items in a single day, and that's playing really hard with all of it predetermined. The Battle Pass, which now needs to have money spent on it, is extremely slow to level up. Last year we complained about Halo Infinite doing this, and this is worse in every manner. On top of that, each new character is tied to each pass, which isn't terrible in theory. Merda de jogo Smile. But if you don't unlock them in this way, you have to buy them after the fact. So this popular thing that had ranked competitive gameplay that was not like that for quite literally 6 years is suddenly thrust into a new model that destroys the entire thing. Just starting Overwatch in 2023? I'm not sure why you would, but prepare to grind to unlock every character and spend the full price of a retail release to just have access to the roster. I haven't even gone into the other stuff. With the new balance being 5 people per team and 8 groups of 6, just had to kick the weakest link, which was probably me to be fair. Oh, also the PvE mode, the whole thing that Overwatch 2 was announced for in the first place, still nowhere to be seen. Pois é, Valk. É verdade. Eu sou o João, está super thick aqui. Não me lembrava disso. Acho a character kinda cute. É verdade, era suposto isto ter single player. Onde é que ele anda? The roadmap that simply says it's coming. Overwatch 2 went from a fun game to pick up and play into something you need to log into just to be caught up. It takes a lot of playing to get into this at a decent rate, and when you toda a gente já se esqueceu, inclusive eu. Era essa a ideia do jogo. Have something like Fortnite out there quite literally setting the example of respecting players' times and unlocking things at a decent pace, Activision Blizzard's take on this is quite frankly embarrassing. Like, I'm gonna reveal my secret power. I started playing Fortnite with no build. I finished 2 full battle passes, and it didn't even take me that long, so I don't know what they're doing here. On top of that, they recently announced that Diablo 4 was also gonna be doing this, which puts all my hopes for that into the drain. There's still a lot of fun to be had with Overwatch 2 and the raw gameplay if you're able to look past a lot of the real-world important issues, but their current form of monetization needs to change if they don't want to have the consumers turn against them. Especially because in the future, you're probably gonna need to spend money just to counter a future broken meta. Oh, okay, I got a solution. Why not just ban the brand new character from Quick Play and Arcade? Good job, Blizzard. I think that it would be dishonest to say that both Sonic Origins and Overwatch 2 are bad games. They're just decent products wrapped up in a bunch of malarkey that's really unfortunate. But that's just part of what makes them so disappointing, the expectations. But you know what has no expectations? Licensed shovelware, and this year's got a bunch of it. There's a few publishers out there continuing the decades-old bad licensed game trend, and for that, I thank them. No, for real. This is dumb, but I've always thought that you should go out and play some shovelware to clear. Não, imagem em vídeos. Eu acho que eles já devem ter cortado isso. Eles estão tipo, não, caga. Mete só o. Mete só o live service e está a andar de moto, meu. Mete-os a pagar por boneco. Gaming palette or whatever we want to call it. Just like bad movies and tasting different cheeses. That variety is good. You ever wanted to play a Star Fox 64 clone based off of that DC Super Pets movie? Why? Sure, go for it. Why? Enjoy listening to not Dwayne The Rock Johnson. I'm here to fight for truth, justice,
and treats. Enjoy your gaming. But also, by no means should you play Quest for Excalibur Puy de Feu. I think that's how you pronounce it. You are currently looking at a PC port. This is not I should play a game like this. A shitty game like this. What do you guys think? Switch version. Published by Microids and developed by Balio Studio from Belgium, Quest for Excalibur is a licensed theme park video game. Similar to Universal Studios Theme Parks Adventure, Quest is based off of a popular historical theme park called Puy de Feu over in France. I am obviously Batuta sequel? not French, but Eles disseram que iam fazer, ainda não fizeram. Já passaram 10 anos. looking at footage of this online from visitors and various trailers has me thinking that this is like medieval times on crack. It's built around the ruins of an old Renaissance castle, and honestly, it seems kind of dope. The video game though? Not so much. You get to create your own character before entering Puy de Feu by yourself, and I of Faço eu a sequel. course made Pauly Shore Pinocchio, minus the hat. Then, invisible walls. Well, not really invisible, it's more like being stuck in the Thunderdome. I love that the opening tutorial says, from now on, like you accomplish something besides making a character. Also, proper capital letters and punctuation, overrated. Quest for Excalibur is basically a collection of mini-games as you unearth the secrets of the ancient... Ele disse a nerd. A nerd batuta. Eu bem que preciso ver animais em vez de pessoas. E árvores. theme E árvores. Lá é o parque da cidade. park. O do Porto tem animais e árvores. Andam para lá a passear os patos, os gansos, as galinhas. Chegou a ter cavalos, mas agora já não tem. Não deviam ter dinheiro para ter as pessoas a lidar a tratar dos cavalos. Tem mais bichos. Tem mais bichos e tem mesmo placas a dizer que bichos é que são. A parte da cidade do Porto é muito fixe. A coisa que eu tenho saudades do Porto é isso. É esse parte da cidade. Salvou a minha saúde mental, kinda. Ou manteve a saúde mental num nível onde eu estava ainda funcional. Eu pegava na Vicky e levava ao parque da cidade. Durante o Covid. You'll assemble the legendary sword, Excalibur, meet a mermaid, an actual wizard, and have to slowly strafe in order to hit a target that you missed. Don't worry, we'll make it one day. This is basically a glorified Wii shovelware release. Heck, it kind of looks like it too. Thankfully, most Já não sou do Porto agora. of the minigames are short, with the exception of the pole-throwing one. That's the worst one. Quest for Excalibur Puy de Feu is kind of a nothing burger, but it's one that at least taught me that there is in fact a medieval theme park in France, the 4th largest in the country. So yeah, I guess they got me. I'm going to Puy de Feu. You know, I tried to find myself another classic Game Mill Entertainment LLC title to play this year, and the only thing I could really find that was close was Nickelodeon Kart Racers 3, but I just can't do it anymore. Sorry. But at least they have voice acting. It's still the same thing though. However, if you look at the cover, you'll see one small detail, and it's the one, the only Garfield. And it turns out he got himself a full video game this year. Barfield. Garfield Lasagna Party. Oh, Put shit. together By the exact same developer as Quest for Excalibur. I didn't know until it was too late. Garfield Lasagna Party is Até já, Val. practically what the name implies. You got lasagna, you got Garfield, and it's a party. But this time around, it's of the Mario variety, cause yes, this is a Mario Party clone. Although if you were expecting more than one map, something that you should expect, you're sorely mistaken. Lasagna Party is split into 3 different modes: Lasagna Race, Challenge, and World Tour. You'd think that World Tour would be the big Mario Party clone, but no. Ui, vinhas subir isto tudo só para depois descer? Que cena. No, it's just race. És ansiosa por natureza. Ontem veio cá uma amiga. Que caramba, ela é de Braga e só me veio visitar ontem. E só veio visitar porque precisava de ajuda. Mas é. Foi decent. The other 2 are just ways to play the mini games inside. You can choose one of 4 total characters: Garf, Normal, Arlene, Odie, and jeez, the screen is just filled with garbage. Não estava a precisar de ajuda. Estás a ver quando ligamos o VC e
estamos a falar foi tipo isso. Só que foi IRL. I like how Garfield pops up like a rant Sona anytime he's trying to give you a tutorial. The goal here is to get the most lasagna, basically stars, except these things come to you in big batches during the minigames, making this Eu também não. No máximo só sou eu a ajudar. one clearly skill-based. There's a little element of strategy, as during each opponent's dice roll, you can use a consumable item to alter their roll, meaning yes, you can go backwards. Oh, big roll. Big roll. If any of So you go -1? Wait, do I go Sério? Quando é que me ajudas a mim? Estou a brincar. This game rules, dude. You can't put it in the video. The minigames are what you'd expect, mostly terrible. A few are decent, but most of them are derivative of a Mario Party game or just awful. I love how on TikTok you can just close the door on other players and get them stuck in a loop. Look, Mario Party as a concept is inherently something that'll make you get into fist fights. So you toss a poor feeling Garfield idea. Curti aquele dos You desenhos. got yourself a winner? Or a loser. One that totally has Persona vibes. The real question, Realmente like esta música é every muito other Garfield video game I Persona. covered in the past, is who is this for? And I have an answer this time. There's a distinct lack of Mario Party on non-Nintendo consoles and PC. So if you've been aching for that, you can thank Microids. Garfield Lasagna Party. Don't play this. Also, I'm pretty sure that this is what Sonic would look like without shoes. Speaking of lasagna and Italians, I guess, the shovelware doesn't end there because we still got the digital side. Last year I mentioned that there was an increased amount of trophy garbage, games that exist for like $1 to $5 that just get you a platinum trophy because why not? And well, it only got worse. You ever play Italian Journey? Hold that button down and get trophy. Nós não íamos. Eu não ia jogar este jogo. If you aren't feeling the scenic backdrop of Italy, you've also got Desert Journey, Monument Journey, Snow Journey, all games that'll get you a platinum trophy in like 30 seconds. Jumping pasta, make the pasta jump, got the platinum. These are obviously a complete waste of time, and if you're buying into this nonsense to farm an arbitrary award, you're not only cheapening what it is, but frankly making everything worse. So good job. Sony has actually announced that they're cracking down on this stuff, because for a while there, browsing any kind of digital store on Xbox, PlayStation Network, or even the Nintendo eShop had you scrolling through a ton of games that didn't make any sense. What even is a Zump Jump? I only want to Jump. Quantos mais problemas a pessoa sente que tem, mais ansiosa fica? Talvez. Há de haver. Há de haver uma correlação. Vou beber água. Que é para ver se evito ter problemas. Falar nisso, né? É melhor beber água. Vou-me hidratar. Estou de volta. Estamos a meio deste vídeo. see high quality games like Furry
Tangram. Or of course, everyone's favorite Sunday service, Breakthrough Gaming. They're still at it. Speaking of digital stores, the whole PlayStation Plus revamp was pretty disappointing. They positioned themselves to be competition to Microsoft's Xbox Game Pass, but have really fallen short in just about every manner. The updates are super sporadic, usually don't have new titles, and the 3-price tier system basically only gets you a library of older stuff. Meanwhile, I could boot up something like Gungrave Gore, Warhammer Darktide, or Chained Echoes Day 1 and get to it. That and PlayStation's classic lineup is really lackluster. Although I literally mentioned Heavenly Sword the other week as unported, and then they go and announce that for this month, but because it's PlayStation 3, it's still just streaming only. Sony's still got a long way to go. I assume it's only gonna get weirder when their line of games as a service stuff starts coming out. Speaking of, I don't know why, but it seriously feels like half of all modern video games just want you to only play it. I feel like the sheer amount of releases has slowed down immensely as we're thrown endless battle passes, season passes, microtransactions, and these things are just complaints from 10 years ago that have gotten worse and louder over time. I think that we're reaching a point where developers are gonna need to go the AA or single player. Não, é o contrário, Vita. Two little games, mas cada deles está cheio de battle passes e o caralho para perderes o máximo de tempo e dinheiro neles. Em vez de ficares 2 semanas a jogar um jogo, é suposto ficares tipo ano. Player route in order to maintain an audience. This is something I actually really appreciated about Tiny Tina's Wonderlands. It just had an expansion pass with some new content, and it was an easy to pick up and put down game that didn't need you to spend 3 million hours on it. Look, all I'm saying is that something like Minecraft Dungeons doesn't need to be any of this. Again, between this, Overwatch 2, and everything else, I got nothing but dread for Diablo now. Then there's the other side of the coin with Lost Ark, a game that Amazon localized earlier this year that launched with a ton of hype and interest, but also one that was pretty quickly revealed to be wildly dependent on the amount of money that you spent. Somehow that gets even worse because it's all RNG, meaning you're quite literally throwing money away and having your time disrespected. It's a shame too, because Lost Ark was pretty dang fun. How about Crossfire X, aka the most generic thing to come out in years. Also one of the only actual Xbox console exclusives in what feels like forever. Crossfire X is a revamp of Crossfire, a Counter-Strike clone that was extremely popular in the overseas market. Really popular. There's a Chinese TV drama with a bunch of huge actors on it. But I, the dumb American, have never heard of it until making this video. That's probably something that we all feel. It only even hit my radar because Remedy Entertainment, the people behind Alan Wake and Control, were in charge of specifically the single-player campaign. So playing this clunky, unfun to control and personality-less shooter were shocking to say the least. This is like the type of game that would have gotten a 6 or 7 in 2010, but it's 2022 and everything here feels so dated. It's gotten a few updates, but I can't imagine the Xbox only player base of Crossfire X, a game that I'm sure people have actually heard about, are playing this over the vast array of other free-to-play microtransaction-laden titles out there. You could basically just play Valorant. I'm glad that indies and smaller titles are getting more traction, and it'll help if Ainda tenho que jogar o jogo da Cult of the Lamb. Acho que tu ias gostar muito, Vitor. Curation from trophy garbage on the stores. But I sincerely hope that in the upcoming years we drop the "you need to play my game for years" shtick and just focus on making a good old-fashioned video game. Does that sound bitter? I'm sorry, I'm no better. Marvel Snap is like crack to me and I can't stop. 2022 actually did have a lot of single player experiences, including Game of the Year Elden Ring, and that thing sold like hotcakes, so it's good to see that it's well and alive. In fact, Elden Ring actually was the top selling game of the year until Modern Warfare 2 came out, but... É um roguelite, onde também tens, dás manage aos cult. Também dás manage aos cult members. Vais angariando cult members e não sei o quê. E acho que também a parte mais gira é que tem interação com o Twitch, onde o pessoal do chat pode participar e ser um cult member. Roguelite diferente de roguelike? Sim. Is what it is. Anyways, it's not a worst of the year video from me unless there's some anime nonsense, and we actually almost made it out alive, but well, we didn't, because we got Samurai Maiden.
Oh Although I'm no. not sure who this one's for at all. Developed by Shade Incorporated, the same people that brought us Gun Gun Pixies and Kandagawa Jet Girls from a few years back, Samurai Maiden is an isekai aimed at fans of girls' love. Except it's also made by the people behind Bullet Girls Fantasia, meaning it's aimed at a very specific Olha, não precisas saber muito, Ita. Basta saberes que já não se fazem roguelikes sequer. demographic. Já não há. Já acabou. Dirty otaku. Except it also seems to completely misunderstand the audience. The gameplay is what you would expect. It's a bare bones hack and slash that makes One-Chanbara look like Devil May Cry 5. You've got a very simple combo strand and the ability to use your 3 other girlfriends in order to do an attack occasionally. You can't play as them, that's it. You'll be running out of variety within 30 minutes, and even the skill enhancements barely feel like they add much. But gameplay Castlevania, uma Metroid. Não, isso seria uma Metroidvania. isn't even the main focus here. For some reason, Samurai Maiden is like 70% a visual novel, a very slow-paced one with girls making extremely overly pantomimed reactions to anything. Isso seria jogo que o Cypher jogaria, não é? Caga nisso. Isekai and Priestess, Dairy Medium. I Passa à kinda hate frente, myself meu. as Não quero Jin, saber de because lolis. censor just pisses off. It opens up, but Eu acho que sou a única pessoa, literalmente a única pessoa na internet que não é um pedo. Eu sou o único não pedo da internet. not the one activate abilities. So at least the fact that you can just Google something like Samurai and Ninja, but there's just way better examples of this exact Samurai Maiden was Ou seja, eu é que sou anormal. be the last to censorship. But speaking in 2022, the Nintendo Switch just ain't cutting it anymore. You might be a little confused as to why I'm saying this, as the Switch got a lot of killer apps that were critically revered and sold like the dickens. I mean, I like some of them, but as a pure piece of hardware, this thing cannot keep up, and there are És a beta. several high-profile exclusives and third parties this year that have technical issues. What the fuck is wrong with my dog? É para ela. Gosto. Hã? Continua a ser estranho. Não olhes para mim. Gosto de costas aqui à minha frente. Oh. Pronto, está assim. What the fuck is wrong with you, fucking Zelda? O que é que tem? Oi? Vai-se embora. Vai-se deitar? Não? Há bocado mandaram foguetes e ela ficou tipo, uou, não sei o que fazer da vida. Vai chegar aquele dia que ganho King. Ok. Issues, or in some cases, a lack of content. The eShop is pure agony to navigate on console, as it lags into another dimension anytime you try to move the screen down. I like to browse these stores for new releases, and between that and the shovelware flood, it's a bit of a nightmare. I am happy that they stopped doing the limited time launches like they did with 3D Mario and Fire Emblem, but their lack of giving a single care for classic games is worrying. NSO is now Ok. multi-tiered in pricing, but there's not a GameCube thing in sight. I know tons of people would love to just buy a port of something for $15 or $20 and call it a day, but Virtual Console seems to be a completely dead concept. This is all the same stuff that's been echoing for years, but for me personally, I can't even play the Switch much at all because of the performance issues on all the bigger releases. This is most definitely a me issue and something I'm sure a few Alt Shift. Eu não sei, eu nunca fiz Alt Shift. others might feel as well, but adaptive resolution actually makes me feel nauseous. So as much as I'd love to play Xenoblade Chronicles 3 and knowing that I would love it, looking at the thing run actually has me getting sick. So many of these games with a ton of love poured into them have ridiculous technical issues that prevent me from playing, and other third parties are now getting a big ol' asterisk on them. In the case of Sonic Frontiers and a few other titles, it became don't play this on the Switch if possible. And that's a sign that we need new hardware. While Nintendo's had its disappointing releases this year with Switch Sports and the Mario Soccer game, there's nothing that's been more poorly received than Pokemon Scarlet and Violet. And I'm Eu acho que quase morri por causa do Pokémon. sure you saw this coming. Scarlet and Violet might be the great divide. I'm not much of a graphics guy. Your game can look like Bubsy 3D for all I care as long as it runs and performs well. This new generation of Pokemon straight up feels like it's falling apart at the seams. As with every other new generation that comes out, I get nostalgically sucked into making a purchase on release day, and this is the fastest I've dropped one of these so far. I had to force myself to keep playing just for footage. Pokemon Não, eu acho que este jogo é um health hazard.
cute kids game, and I think that's where the expectations for it should be. But it was shocking to me just to see how poorly this was performing docked at home. Constant stuttering, objects disappearing, frame rates variably dropping to where things in the back were running in the single digits. On top of that, the variable resolution making what should be pretty vistas all chunky looking. I get that Game Freak came up as developers from portables, but my expectations for performance are way higher. As far as the game itself goes, I do think that the franchise is going in the right direction. I like the aspect of an open world Pokemon where you can run around and do whatever you want. While it does feel extremely janky and unfinished on a lot of aspects, it is like the product that fans have been clamoring for since we were kids. Being like 8 on the playground, wanting Pokemon in the Nintendo 64, where you can run around and catch stuff. Fez-me lembrar uma cena muito triste que é os combates do Pokémon Stadium, que foi a primeira experiência em 3D, ainda são mais exciting e têm melhor aspecto que os combates do isto, chama isto? Violet. Stuff anywhere. They're getting close. Even Arceus had a bunch of technical issues, but Scarfy is a whole different level of, well, unacceptable. In a rare move, even Nintendo threw Game Freak under the bus and Nunca jogaste apologized Stadium? for the state of it. Tens que jogar em espanhol. Foi assim que eu joguei quando era miúdo. Arcanine! Some of the glitches are Skyrim funny, but they gotta build up a lot of consumer trust to get past this in the future. Or not, because it's the fastest selling Nintendo video game of all time, doesn't really show any signs of slowing down, and it's almost like little kids don't give us. É assim, o gajo diz isto, mas por exemplo, o próximo jogo de Pokémon eu não. Interessado. Single frick about any of this. At the end of the day, even with the new direction, it's still the exact same Pokemon game it's been for 20 plus years, and at this point, I don't think it's going to or even should change. It's baby's first RPG, and you know what? The world needs that. I just hope that we get some new Nintendo hardware soon, so I can stop playing things on a glorified Wii U. Either that. Tens que falar com o Camarão. O Camarão adora Digimon Games, ele até estava a jogar há uns meses. Or I'll find a way to emulate Xenoblade 3. The ball is in their court. Speaking of RPGs, let's talk about Square Enix. Longtime watchers of the channel know I'm a big Filthy fan, but also kind of like rival at this point. But being a Square Enix fan this year has been kind of a difficult time. The past few years, we've seen lots of really disappointing releases come from Square Enix. Typically, I can kind of tell what a publisher's trying to do, but I have no idea with Square. Square Enix released a lot of games in 2022. Final Fantasy Pixel Remastered, Triangle Strategy, Stranger of Paradise, Live Alive Remake, 2 Stranger of Paradise é muito interessante. Voice of Cards titles, Various Day Life, Geofield Chronicle, Star Ocean Eu Divide. queria jogar o Various Day Life. Unironic. Peraí. Eu acho que quero jogar este jogo. Square Enix. Volume, deixa assim. Merda do BR. Ei, parece Bravely Default, mas... Mas não tem lighting effects. Weird. O meu nome é Adelaide. Puta da Adelaide. Porto. Não, eu não tive Wii. Se calhar não é este que eu queria jogar. Eu acho que eu queria jogar um que era... Olha o Bruno. Anyway, não era este que eu queria jogar. Vine Forest, Harvestella, Valkyrie. Era o Harvestella que eu queria jogar. Parecia giro. Harvestella. To Harvest RPG at some gameplay. Female, from the- claro.
Queria jogar o Harvestella. Acho que o clima está aí com o caralho e tens que plantar coisinhas, mas é um action game. Oh não, que merda! Converseta. What's quiet? O meu único problema é que se calhar tens de ser um bocado um fucking whip para jogar isto. Whip. RPG Life Sim. Olha, eu tenho os pontinhos do Final Fantasy XII. Gosto. Os pontinhos de quando mudas de área. Sim, eu gosto disso também, Bita. Eles pelo menos vão tentar dar o setting. Tipo, olha, estás numa vila gira. Leth. Eu gosto que este jogo tem muito. Parece mesmo moto do 12. Não é mesmo moto, mas é o. Como é que eu explico isto? A malta daqui gosta do 12. Porque a malta que fez este jogo. Esta música está em 3x4. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse não é. Ei, aquela fountain está bonita. Onde é que eles estão a jogar isto? Pensava que isto ia ser na Switch. Mas o gajo deve estar a jogar no PC, não é? Porque senão a Switch respinga-se toda, mano. Não consegue jogar assim. Damn, you're back. Hello. How are you feeling? Remembering anything yet? Bita, fica aqui a ver. Fica aqui a ver o jogo. E diz-me se é fixe. Enquanto eu vou mandar um cagalhão, pode ser? Pode. Ok.
Olá, estou de volta. Olá, estou de volta. Olá. Então, está a ser fixe o jogo. Roots, Bloody Roots do Sepultura. Hey! That's a nostalgic Wayback Machine. Este jogo é giro? Plow the Earth. Pumba. Pumba. Mas depois posso arranjar máquinas para tratar da Terra. Continuando, pessoal, estou de volta. Olá, tudo bem? Continuando o vídeo dos Worst Video Games Ever Made on 2020. Por acaso não é Worst, é Most Disappointing, não é? Ah não, é Worst e também Most Disappointing. Elysium, Dragon Quest Treasures, and more remasters than you can shake a stick at. I mean, heck, even the Wiki missed Romancing Saga Minstrel Song Remastered. And if Wikipedia is missing something, you know that there's too much. And we got Forspoken in a month. It's not stopping. All of this, of course, in the same year that they sold the entire Eidos side of their operations in order to fund NFTs, some of which are now tied to figures they're selling. Like, your Forsaken didn't do it too. Every single one of these clouds has a certificate for a dumb digital version, and I don't think I've ever seen a video game publisher misuse money this much. A lot of these games ended up being like 6s or 7s, but it felt legit, like Square Enix was just throwing as much at the wall as possible in order to see what stuck. Or like they were clearing out the books for a potential sale in the future. Obviously I have no clue, but it's disappointing to see so many mid-releases hit the stores. I actually really liked Diofield Chronicles, but Stranger of Paradise to me was a mess that got over because it memed too hard. I mean, it was pretty funny though. Bullshit. Unfortunately for them, Square Enix actually has both my personal worst and most disappointing video game of the year, like 2 separate titles. Y'all already know the worst. I made a 100% video on it, and I was thinking that there would be time to top it since it came out all the way in March, but no, Babylon's Fall stands tall, or at the bottom. And now, it's shutting down, I guess. Consider this an update. Babylon's Fall is a huge flop. It doesn't play very well, it doesn't make much sense, the visuals are extremely hard to look at, and it showcased Platinum Games in a very negative light. I have a whole 35-minute long video going into detail about that, but the too long didn't watch is, it's not the worst thing I've ever played, but is a clear sign of Square going in a bad direction. Between this and Avengers, they wanted a games as a service title real Avengers. Bad, and as we saw with Scalebound, Platinum couldn't pull it off. The end game is mind-numbing, and for some reason my editor went and 100%ed it as well because my warning wasn't enough. Come on. Well, it turns out if you want to have that rare Platinum trophy, you've only got 2 months left to do it because Square Enix announced in October that the servers are going to be shutting down in February, 2 weeks after my birthday, meaning Babylon's Fall didn't even make it a full year. Jesus. And they've accepted this as a massive failure. There were a lot of apologies, and the large-scale update canceled. So since I stopped playing, here's what happened. Season 2 Battle Pass update, new weapon type with guns, a slight expansion on the story, then Season 2 was extended, a few event fights here and there, but between my video and the announcement of the end, there were only a small handful of new additions. On February 28th, 2023, Babylon's Fall is going to be one of the first console-centric games as a service to be shut down. There's a final free season pass. E o Chocobo GP? Eu se calhar vai falar dele, mas eu tenho ideia que ele vai ser fechado. Ainda hoje passei pela Vorten e vi o jogo e eu, epá, fucked up que eles estejam a vender isto, que isto não tarda, acho que vai ser, os servidores vão à vida. That is basically the same stuff as Season 2, and I admire them for putting anything in the game between now and shutdown, but we've come to this really unsatisfying ending for a game that, at least in my opinion, had a ton of potential. Also, for some reason it says the final battle pass is gonna run longer than the game's gonna be up. Guys, I think you need to fix that. Despite having a lot of troubled development, multiple trailers throughout the years, multiple betas, and having a small thing going for a decent amount of time, Babylon's Fall only lasted 7 months before they decided to call it a day. And that's why to me, it's easily the worst game of 2022. While 7 months.
Babylon's Fall may not be disappointing for everyone, it was for me. And while the thing definitely had problems from the start, there was always like a glimmer of Comunicar hope com as that minhas I'd be like, bolinhas. yeah, this is good, but no. But also, it doesn't even come close to what I actually thought was the most disappointing game of the year. For this, we're gonna have to head back to the Nintendo Switch. Only a single week later, we'd see the digital-only Chocobo GP, Olha, a game I was pretty hyped for. aqui está ele. This may sound kind of stupid. Okay, really stupid. But I was expecting a lot out of Chocobo GP. I don't know if I'm just a huge sucker for kart racers, Final Fantasies, or dumb spin-offs, but when I saw those initial trailers, I got excited. Y'all know I love me some All-Stars Racing Transformed, and I don't hate Chocobo Racer for the PlayStation 1. So the idea of them doing something new with this was exciting. None of my issues are Switch related, by the way. This was a rare, really well-performing third-party exclusive for some reason. I was really concerned when they announced it was going to have a free version, though. Immediately triggered my fight and flight thanks to Crystal Chronicles Remastered. I think because I'm an adult who has a job, the idea of a free-to-play game is more of a warning sign than anything inviting. I would much rather pay a flat price, get a full game, and call it a day. So, Chocobo GP has a $50 entrance fee, and not even seconds into the experience, you're tossed a premium currency. Paga boy. Because yes, Chocobo GP stands for Chocobo Games as a Service. I hadn't played this thing since launch though, so I was amused to log in and be given apology gems. I guess I kind of get what they were trying to do. They wanted Chocobo GP to be a platform that you'd come back and play. To their credit, developer Arika did a pretty good job designing a fun kart racer. It controls well, it feels good, the items are unique. There's a cute story mode where Chocobo and friends are doing the racing thing, meeting new friends and solving mysteries or whatever. There's also an obnoxiously cute main menu theme. I don't think anyone was expecting this. And don't forget about all the crossover characters, like Final Fantasy IX's Vivi randomly questioning his existence. Whoa. Is this appropriate? Even though it's like, hey, really? Rest assured, I will not be arresting you or any of your friends today. It's a nice, wholesome time filled with a ton of characters and fan service that's fun for a playthrough, and it should have just been this in a Bita, estás aí? multiplayer mode. But a majority of all the content in the game is locked behind the battle pass. That's what I'm saying. The premium 3-syllable punch that never stops giving. A $50 video game should not have a battle pass, period. I don't really do review copies, so if I'm paying a premium price for a game, then I'm gonna need a premium amount of content. Square Enix straight up did this in Babylon's Fall in the same month, and it's baffling to me that they thought that this was a good idea. Granted, the first pass was technically free, but it also required you to play a ridiculous amount to unlock Cloud or anything else. Granted, they have changed it quite a bit now, 9 months later, but this was unacceptable for a game that was niche enough as is. I did appreciate the fact that the free version lets you play the online Chocobo GP mode without as many limitations so as to keep a player base going, but it is ridiculous to me that they thought this would work. This silly Chocobo kart racing game should have been something I played a ton on and off for a few months, but instead they had me for a single day before I got frustrated by being locked out of progression for finishing my weeklies. Chocobo GP is a game that is still going. Heck, it's even getting a big update this week with Midgar as a racing track, so at least it's managing to stick around. Every fiber of my being is thoroughly confused that they didn't just make a completely free game on all platforms. So between Babylon's Fall, Chocobo GP, their oversaturation of the market, the sale of Eidos for NFTs, the $14,000 Terra statue, and continuously baffling decisions, it's been pretty disappointing to be a fan of Square Enix. Square Enix. That's life for you. That's funny. Oh, and guess what? While writing this, like literally right before I started filming, I found out that Square Enix is discontinuing Chocobo GP after the new Ahá! Ahá! Afinal, eu sabia que eles iam fechar o Chocobo GP, o que é triste. Eu fui à Vorten, vi o jogo físico à venda e pensei, não façam isto, não vendam. Eles vão fechar os servidores. season. So 2 Square Games as a Service titles that are just getting discontinued less than a year after being Bem-vindo de volta, Bit. Don't even know what to say. But anyway, there you have it. Another year, another video about me giving out about Square Enix and other titles. I really wish they would stop. What's disappointing for me is probably going to be radically different than what's disappointing for you. So if you think I missed anything, let me know down in the comments. I dug as much as I could, but thankfully 2022 wasn't anywhere near as bad as previous years. Because of how many games I play on this channel, I actually missed Elden Ring. O pessoal de retail está-se a cagar. Isso é óbvio, então.
Não foi assim. Olá, camarão, estás bom? Totally sat around and just played Babylon's Fall instead of what everyone else was having fun with, so maybe I need to change that. Olha, Actually, if you have any tenho- good recommendations, I would love to hear those as well, because pretty much recently all I play is Vampire Survivors. Olha o formato que eu consegui com as minhas bolas. Estão a ver? Aí ficou uma torre gira. Eu consigo filmar as bolas, as minhas bolas, para vocês verem. Este é o meu telemóvel. São as minhas bolas magnéticas. Manganéticas. Consegui com que ficassem assim numa torre gira. Sus phrase. Oh, camarão, chegaste-me a matando ficar deprimido. Foi tipo. Square Enix foi um bocado. Tu és um JRPG man, não é? Square Enix este ano foi um bocado. Foi um bocado isto. Não é? Babylon's Fall, já acabou o GP. Jogos completamente bué da rata. NFTs. Aconteceu tudo com a Square Enix. Ai que lindo! JRPG! Ai merda! Survivors clones and Marvel Snap, and I could use a little culture. There is, of course, one game missing from this video that a lot of people were really disappointed with, but it's also one that I'm working to make a 100% video on. No entanto, eu estou interessado neste jogo. Eu pus aqui a dar. Está aqui, o Harvester. Harvestella. Harvester of Sorrow. Pumba, estás a ver? Podes dar com a enxada. E depois podes usar com a enxada. Depois podes usar com a enxada também. É isso que podes fazer. Food and stamina. Ah, tem bichos para bater também. O que eu curto neste jogo é que tem vibes de Final Fantasy XII. Do Task Sleep. Joguei um RuneScape ou Bit? Normal attack. You can dash, but it uses stamina. Oh, podes andar a pancada. Por que a Nina parece ter uma voz de Nino? Não sei, isso é um bocado weird para mim. Desculpem. Estou a ser transfóbico, não estou? Desculpem. Gathering and Mining. Este jogo deve ser bué da fixe. A Nina Bait. Estou neste momento a jogar o Drink This Water, Take This. Ok, olha, vou beber água. Ela tem aquela cena na animação de correr em que o boneco não. Em que parece que o boneco está a deslizar. Eu não gosto disso. Tipo, ela devia saltar, não é? Como manda a física. Se calhar salta, mas não o suficiente. Não estou a falar de botão de jump. Estou a falar da running animation. Queres comprar um comando, mas está tudo fechado. Oh, Bita, amanhã é dia 31, meu. Deve fechar tudo cedo. Que é para irem apanhar a puta. Já tenho ali um Baileys para apanhar a puta.
Apanhei a puta dele. It has been cited that the spring sea slide. Eu tenho um fake comando da PS4. Não o uso. É fim de história. Opa, até dá para se usar bem na PS4, mas no PC ele não se consegue ligar muito bem ao Bluetooth. Está sempre a falhar. Eu não precisava de fake comandos no PC na altura, back in the day, porque eu tinha um adaptador para comandos da PlayStation no PC. Era bem fixe. Era um adaptador tipo USB e depois tinha entrada para 2 comandos da PlayStation. Eu nunca precisei comprar fake comandos back in the day. Mas recentemente, há uns anos, não, há 3, 4 anos, experimentei Rico. É o contrário de Rico. Comprei um adaptador para não ter que comprar mais comandos. Não é? Vocês compravam mais comandos porque tinham dinheiro. Eu não. Eu tinha que comprar um adaptadorzinho. Sei que estás a falar é muito falado, ok. Um dia tenho que arranjar esse comando então. Não sou inteligente, que era como era o que eu podia porque não tinha dinheiro. Mas eu tive sorte em encontrar o adaptador, foi muito bom. E usei durante muitos anos. Até porque os comandos da PlayStation também duram muitos anos, não é? Foi tipo win-win. Foi win-win. Não sei porque é que estou a fazer este. Não sei porque é que estou a gesticular assim com as mãos. Mas pronto. Ok, já chega de olhar para o Everstell. As I've mentioned at the end of my last few videos. So I've been Austin, and catch me next time for my first video in 2023 when we go 100% O vermelho era um bocado podre, não era? Era tipo mini. Cenas. into Gotham Não tinha memória interna. Era assim uma coisa estranha. Nights. Also, I'll see you at MagFest. Bye. Thank you so much for watching. Special Patreon shout out to Avox, Aaron Kwolek, Blackfoot Ferret, Chris Shelton, Christopher Oliva, Doug Prince, DX Buster, David. A consola tinha montes de features que não tinha em relação à Wii. Não quero ver isto. Mas quero ver isto. Merda Man, Merda Man. Estão preparados para Merda Man? Of 30 years ago today. This week, Mega Man again, Motorcycle Combat, and going back to the sewers. Hi, I'm your host Jared, and today is December 30th, 1992. 1992. Vanilla Ice? E está a cantar a música das Tartarugas Ninja? Squeaking in one Go Ninja, go Ninja, go. Epá. Bora ver. Bora ver o segredo da lama verde, meu. Todos juntos, o que é? last game of the year is Capcom. Released on December 29th, 1992, was Mega Man 5 for the NES. Merda Mega Man 5 Man. continues the story of Mega Man by basically having the exact same story as every other Mega Man. Dr. Wily has made 8 more Robot Masters for Mega Man to defeat in any order. He'll run and jump to get through all of their stages, acquire their powers Aí ele aqui tem um defeat, slide. and use those to exploit the weaknesses Eu já tenho um slide. Este já é o 5, não é? Eu acho que ele tem um slide a partir do 3, não é? Ou é a partir do 4? of every boss. Mega Man can still slide and charge up his Mega Buster, but a few things have been added to his arsenal. The Rush Coil now springs his robot dog up with him, allowing Mega Man to jump from there. He also has a new companion, the bird Beat. Finding every letter of Mega Man 5 in the 8 stages unlocks a Beat, who can be summoned to automatically attack enemies on the screen. Mega Man 5 was developed to intentionally be a more accessible entry in the franchise. It was emuladores? Claro. made to be much easier than previous games. It's why the fully charged Mega Buster has such a huge shot. It charges up faster than it did before, and the bigger sprite made it easier for players to hit their targets. That's nice. Eu lembro de jogar um da Super Nintendo porque me apetecia jogar a Super Metro. Also introduced was the M. Mas este é Nintendo.
Mas também é para a Nintendo. Acho que até era o mesmo. tank, unlike the E-tank, which can be used to restore Mega Man's life whenever he... Oita! E pessoas que gostam de Square Enix. Hoje apeteceu-me recordar o melhor jogo de ritmo que há. Peguei na minha 3DS e voltei a jogar o Theater Rhythm Curtain Call. E é tipo, eu jogo aquilo e penso, epá, já me tinha esquecido que os jogos de ritmo podem ser bons. Tinha-me esquecido disso. E como as músicas são feitas por... não é músicas, é os Shanes... esqueci-me do nome daquilo. Tipo, as frases rítmicas em que tu tens que fazer os cenas. Como aquilo foi de certeza feito por músicos e músicos bem criativos, todas as músicas têm valor acrescentado. É tipo, música de Final Fantasy que já é 10 out of 10, mais os fucking frases rítmicas que eles fazem para acompanhar, que não é só a música, é tipo cenas mesmo fucking creative. Tipo, são tão boas que eu sempre que ouço músicas de Final Fantasy, na minha cabeça eu penso nas frases rítmicas do jogo, porque complementam. É mesmo incrível. needed, or the W-tank, which can... Não tenho adaptador. Tinha que ter 1 milhão de euros na conta para poder streamar uma 3DS. restore his special weapon energy. The M-tank fully restores both. And if it's used while already at maximum life and energy, the M-tank turns all on-screen enemies into extra lives. The special weapons all kind of suck though. The charge kick just made you take more hits whenever you use it. The power stone is impossible to hit anything with. And the water wave... E se calhar não chega. Tudo para streamar 3DS, que é tipo... Só streamar 3DS e o pessoal diz, ei, olha, que é isso meu? É para criança. Even be used in the air. That said, as a kid, I loved the upside down parts of Gravity Man stage. Much like the previous entries, Capcom held a design contest for some of the Robot Masters to be created by fans. It got 130,000 different entries. One of the winners was Crystal Man, drawn by a young Yusuke Murata, who would also go on to be the artist for the manga series One Punch Man. Manga. Look, there was a new One Mega Punch Man Man. game every year, starting with 1990's Mega Man Não é mesmo 1 milhão de euros. 3, and franchise fatigue was real. Demasiado. Still, Mega Man 5 reviewed positively when it came out, with Nintendo Power awarding it a 3.9 out of 5, and Electronic Gaming Monthly giving it some pretty high scores, but noted that it's starting to get pretty tired and that the series should, quote, jump to 16 bits already. Imagine their surprise in about 1 year from now. Electronic Arts was still showing Mega Man X é muito bom. some love to the Sega Genesis. Also released this week in 1992 for the console was... Tinha que mandar a consola para alguém, ou então comprar uma consola já custom made para poder... Em princípio era isso. Era comprar uma 3DS nova. Nova não. Comprar já custom made pelo pessoal que faz isso. E pronto, chegava aqui já com o adaptador. Não basta um par de cabos? Não. Senão não tinhas que comprar custom made. Ou isso, ou enviar a tua. Eu acho que também podes enviar a tua para os gajos. E os gajos arrancam a consola toda, customizam e enviam tudo de volta. Pronto, agora podes streamar. Road Rash 2. Road Rash 2 is a sequel to the motorcycle racing game. Hop on your bike into illegal street races, avoiding traffic, boulders, cows, other racers, and the police as you try to take first place. Use your prize money to upgrade your bike, buy nitros, and get taunted by other racers. Throw the... Castrado. Acho que não. Podes... Está-se tudo a cagar se fazes stream de emulação 3DS. those taunts back into their faces by beating the crap out of them, punch them, kick their bikes, steal their own weapons to use against them. Sometimes you win by hitting the finish line in first place. Other times you win because you made sure you're the only surviving racer. Road Rash 2 is a follow-up to Road Rash 1 from 1991 and has a lot of much needed improvements over the original. There's more variety in the courses you race on, from Vermont to Alaska to Hawaii. There are 15 obtainable motorcycles Road Rash, and a chain. eu quando era miúdo adorava Road Rash.
Mas é engraçado, uma franchise com quem eu nunca falei com ninguém sobre esta franchise. Talvez com o Morteira, talvez se eu falasse com ele sobre Road Rash, talvez ele dissesse, também joguei isso, me. Eu também joguei isso, me. was added as a weapon. The biggest improvement was done to the 2-player mode. The original had it as 2 players taking turns, and Road Rash 2 has 2-player simultaneous play, with each player taking half of the screen and getting half the frames per second. I loved this game as a kid. One of my childhood friends had a Sega Genesis and owned Road Rash 2, and we had a... Sim, já... Eu só este ano estarei meio... Bita, como é que achas que eu estarei meio Pokémon? blast with it. We would play 2 players and make it as cooperative as possible. He'd win the race and I would focus on killing the computer opponents to help make sure he would win. As kids, we were not bothered at all by the choppy graphics. We were having too much fun. Advertising for Road Rash 2 was weird though. The magazine page basically said that, hey, Road Rash 2 now has a 2-player mode and encouraged you to beat up your dad. In-game. Road Rash 2 was developed in a single year, always intending to be on store shelves before Christmas of 1992, and they barely made it. It was enough time to make a solid sequel that reviewed super well. GamePro magazine gave it high scores in every category. Electronic Gaming Monthly rated it pretty well. Every reviewer praised the new simultaneous multi... Eu gostava de ter estas revistas, mais do que colecionar os jogos. Eu sei que as pessoas normais querem colecionar os jogos, mas eu pessoalmente queria colecionar. Eu tenho pai 3 ou 4 aqui e isso é altamente olhar para elas. No Natal fui ao Porto buscar mais uma que me tinha esquecido, que era de truques e dicas. A única coisa que aquilo tem aquilo é só uma lista de cheats para todos os jogos que tinham. Não é todos, mas muitos jogos que tinham. Needed addition. They also all said the same thing. It was too similar to the first one. Maybe they would have had more fun if they didn't play it with their dad or whatever. Road Rash. Este é a Bíblia de truques de consola. 695 tudo. Ou paus, como dizíamos nós. Depois tem este badamec de um jogo qualquer. Acho eu que era da Square Enix, um jogo qualquer que foi. Nunca. Opa, foi um flop. Olha a Jill e o Jim. Oh puta, cala-te. É agora que te vou matar. Esta é a Jill. Estou a apontar a mão. Esta é a Jill. E este é o Jim. Este é o Jim. Mais de 3.100 trucos. Tem muitos trucos. É só trucos. Dossier trucos. Estou aqui a ver a revista. Puzzle Bubble 2 da PlayStation, na página 54. Vamos à página 54. Página 54. Puzzle Fighter. O Puzzle Fighter é o Street Fighter. Era um puzzle game com Street Fighter. Para obterem o Gouki. Sabem quem é o Gouki, não sabem? É o Akuma. No ecrã de seleção de personagens, situem o cursor sobre a Morrigan e depois façam esquerda, 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 baixo, baixo, baixo. Primam um botão para jogarem com Gouki. Puzzle Bubble 2. Créditos extras. No ecrã de opções, primam esquerda, direita, R1, R2, L2, L1, cima, baixo. Depois situem o cursor sobre Credits e primam X. Recorde especial. No ecrã principal,
Primam R1, cima, L1, baixo. Seleção de personagens no modo 2 jogadores. Durante a demonstração, primam R1, cima, L2, baixo. Seleção de personagens no modo 1 jogador. No ecrã de seleção de níveis, vão para esquerda, esquerda, cima, baixo e primam L1 mais L2 mais R1 mais R2. Puzzle Bubble 2 da PlayStation. Olha, tens um jogo chamado Puyo Puyo Sun 64. Vou pesquisar o nome deste jogo no Google. Puyo Puyo Sun. Então, bebê. Olá! Sim, senhor! Puyo Puyo! Isto é um puzzle game, não é? É tipo Tetris, mas not really. Olha, a história é que está sol. Quando é que jogamos o Puyo Puyo Sun e eu contra ti, Bita? Eu não sei fazer estes combos. Pumba, combo, combo e mais outro combo. E vai matá-lo. Yeah. Tu viste o planeamento do gajo do lado esquerdo? Que planeamento! Eu não sei fazer isto. Vocês alguma vez jogaram um jogo de Sonic chamado Bowser? Não, não é Bowser. Qual é o mal do Sonic? Robotnik. Robotnik's Mean Bean Machine. Aqui. Vocês sabem o que é isto? Isto é basicamente o Puyo Puyo, por alguma razão. Even if it's just a reskin of Puyo Puyo, these sprites are fucking excellent, diz alguém. Sabias? Vocês sabiam que este jogo de Sonic é só o Puyo Puyo? Nunca havia de encontrar o Puyo Puyo Tetris da Steam? Um jogo super, hiper, mega fácil. Ok. Eu curti aquela versão de Tetris. Ok. Eu não gosto do fundo deste jogo, estas pedras. Curte este jogo? É só o Puyo Puyo. Olha aqui, compara. E sim, o Puyo Puyo veio primeiro. Ao menos os fundos deste jogo são melhores. Porque aquela pedra faz com que fique mais difícil de interpretar o que se passa no jogo. Que puto! O gajo da esquerda
O gajo da esquerda é ganda pro, meu. Ele faz cada jogada, meu. Matou-o logo, tipo... Ele tipo one shot, meu. Olha o que é que ele está aqui a montar. Olha o esquema que ele já está aqui a montar. Mas como é que ele vai fazer? Ah, é assim. Pumba, pumba, pumba. Combo breaker. What was he cooking? Ele vai meter isto ao contrário, não é? Não. O gajo destruiu logo com os combos do início. Já chega. Crash would go on to get numerous sequels and ports. Perhaps the weirdest one is that the popularity of Road Rash allowed Electronic Arts to create a spin-off series to capitalize on another major early 90s trend, rollerblading. In 1994, they used the Road Rash 2 engine to create Skitchin, which is Road Rash. What? I've never known about this. Vocês conheciam o Skitchin? Eu não. On rollerblades. Radical. Speaking of Radical, released this week in December of 1992, was Teenage Mutant Ninja Turtles. Não. Para tudo. Não podes falar do Skitchin e depois não. E depois não mostrar o jogo. Mas qual é a tua cena? Para o Gerardo? Fictionalized. Hold on. Fictionalized portrayals of actions and stunts, some of which are extremely dangerous. Yeah! Metal! Nesta altura tudo era metálico. Fire! 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 Battle of Blades. This game is probably based. Vancouver requires speed and plenty of it. Yeah! Caralho, joguei bué de metal. Alguma vez jogaste o Skitchin? Não. Então tu não és metal. Eu sou o Robotoni. Eu fiz develop ao Skitchin. E não, eu não uso calças. Yo, dá para carregar carros, man. Olha para este jogo. Base. Ui. Pimba, pimba. Pimba, pimba. Bate. Espanca, espanca. Já espancou. Pode dar pega nesses patins. Double pedal. Isto era muito metal. Pois é Pacheco, meu, que fez este jogo. Ai não, isto é exclusivamente metal. Não há cá punks. Sick riffs, bro. PG.
sério? Eu acho que a única coisa que define punk é ser contra o sistema. Tenho que fazer cover desta música. Como é que agarrar as costas do carro? Eu não sei. Eu vou ser honesto. Eu não vejo qualquer tipo de rebeldia em andar de patins. Finish! Cadet! Thrash bonus! Tem muito metal, muito metal. Deve ser só uma cena tua. O quê? Achares que patins são punk? Deve. Faster! Fiz voleibol. E curti fazer os serviços de voleibol para bater nas pessoas. Era fixe. Era tirar o mel. Olha, é de mim este jogo só tem uma música. Tens que voltar a jogar voleibol. Faltam 5 km para chegar a Vancouver. Tiro de natação. Então, nata. Yeah. Afinal, o jogo tem 2 músicas, não é só uma. Esta música é mais rap, mas ainda assim tem as tais guitarras, fake guitarras da Genesis. Pumba! What a game! Treina os buços e faz o buço. Sorry. Só quis rimar. Próximo jogo. Turtles in the Hyperstone Heist. Heist for the Sega Genesis. Hyperstone Heist is another side-scrolling beat-em-up starring the Ninja Turtles. Take control of Leo, Mike, Don, or Raph to beat up hundreds of Foot Clan soldiers and several iconic bosses at the end of each stage. Jump, kick, shoulder tackle, and do that thing where you Looks grab them great. and slam them back and forth to hit nearby What is Marvel Snap? Acho que é um mobile game da Marvel. foes. Although there is no Não sei como é que throwing funciona. enemies at the screen. Hyperstone Heist was based largely off of Konami's hit arcade game Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time. It is not a direct port, even though it uses a lot of the same graphics. Vou ajudar, cara. Tu agora podias ir para a tua
a tua jaula. Sabes o que é? É que o pessoal está a pôr foguetes agora e ela assusta-se. And the exact same music. Whereas the other one is about the turtles going through time, Hyperstone Heist is about the Shredder shrinking down the city for whatever evil purposes. Also, in the intro sequence, I have never seen the Shredder look so Ela podia ir para a jaula esconder-se. shredded. God damn! Hyperstone Heist. Olha, porquê que o Shredder aqui tem 400 músculos? I have Abs? never seen Ele tem 300 abs. the Shredder look so shredded. Vamos contar. Vamos contar a quantidade de abs que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, pelo menos. Ele tem pelo menos 26 abs. God damn! Hyperstone Heist takes Turtles in Time stages and combines them or remixes them all together. This means the stages are way longer, but there's also fewer of them. 5 in total. It also means bosses are switched around. For example, the stage 1 boss is Leatherhead. You fight Rocksteady twice, but no Bebop, Baxter Stockman before he becomes a fly, and in a surprising addition, Tatsu from the first and second live-action TMNT movies is a boss. Now, there is a reason for this. This is still around the time that Nintendo had a tyrannical grip over certain third-party publishers. They basically demanded that certain games have at least a year of timed exclusivity on the Super NES. But there were workarounds though, as done by companies like Capcom and Konami. See, Teenage Mutant Ninja Turtles Hyperstone Heist isn't a copy-pasted port of Turtles in Time like the one on the SNES. It's so different, it's essentially its own new game. At least this was the excuse Konami used to get a Ninja Turtles game onto the Sega Genesis and avoid the ire of Nintendo's lawyers. It's a good thing they did too, because Hyperstone Heist is a really good Sega game. It graced the cover for the January 1993 issue of Electronic Gaming Monthly, where inside they reviewed the game with lots of praise. While they understandably compared it to its Super Nintendo cousin, Oh, Pita, tô com uma música na cabeça. E a música é a seguinte. lamenting the loss of the enemy to screen throwing and less levels, it was still seen as a solid Sega game with fun two-player modes. Hyperstone Heist would remain on the Sega Genesis and would not see a port or even any kind of downloadable release. However, it would finally become available on modern consoles in August of 2022 when it was included in the Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga collection. And with the final releases of the year, here's Editor Dylan. Editor Dylan? Well, Dual Test Drive 2 came out this week, and it's more relaxed than your typical driving game on the SNES. It's got neat little details like bugs occasionally splatting on your windshield and a working rear view mirror. The That's other cool. SNES release this week was Musya, the classic Japanese tale of horror. The genre and premise alone has hidden gem potential written all over it. In terms of sound, gameplay, and general vibes, I'd compare it to something like Castlevania or the Ghouls and Ghosts and Goblins series. The main é a difference música do jogo dos patins. is the slower pacing and the absolute slap in the face to Sir Isaac Newton. Look at these physics-defying moon jumps. Musya's out here embarrassing Mario in front of everybody on his own console of all places. F-117A Stealth Fighter is your standard NES flight combat sim, complete with all the NES jank you could muster. The cool cutscenes and open mission structure, while ambitious, it wasn't anything we haven't seen done way better on newer hardware. Another NES game that got way too ambitious was Tiny Toon Adventures Cartoon Workshop. Konami wanted in on that Mario Paint demographic and slapped the Tiny Toons license on a half-baked animation drag and drop fest. It's almost 1993, and you think people who've seen 16-bit animation will want to buy an 8-bit game where its main gimmick is just to look at it? What's the word I'm looking for? Bold. Or stupid, you be the judge. Looney But Konami Tunes. redeemed themselves with Batman Wait, acabei de me lembrar. Era Tiny Toon. Não me queria lembrar de outro. Returns on the NES. I played the hell out of the Super Nintendo version, but this one is still a solid beat 'em up. It's got that classic licensed Konami charm to it. And I feel like you know exactly Konami. what I'm talking about. Atari Hola, managed to sneak in Konami, one more Lynx chiquinho. game this year. Who likes Dirty Harry?
Well, too bad we couldn't get the license, so Dirty Larry Renegade Cop will have to do. Here's the thing with Lynx games. They're mostly functional, with nice visuals, decent Também audio, estou com sono, and ontem has a deitei muito solid tarde. premise. I've played a few for the show, and they all shared that quality of Ui, yeah, yeah. non-offensive game design, but I barely remember any of them. Nothing too bad to stand out, but nothing feels inspired or unique. And this Somente tivesse. This game's no different. Hopefully next year, some truly standout titles will grace the handheld. But until then, we have a total of 9 games released on these 4 consoles this final week in 1992. I'm truly excited for what next year may bring. Not only for the games we cover, but for the new channel as a whole. If it continues to grow, then we can make improvements like extra segments, longer episodes, or even brand new types of content. Whatever lays ahead, I just want to say thanks. Thank you, Jared, for giving me an outlet to express my creativity as I continue to improve and learn. Thank you, co-writer David, for helping me out with asset hunting and last-minute fixes. And thank you, you, for watching the show and revitalizing my passion for making content again. You've allowed me to work on something I truly enjoy, and hopefully we can keep improving the show, and more people can enjoy watching it just as much as I enjoy making it. Now I need to get some crackers because that was a lot of cheese, but thanks again, and I'll see you in 1993. Thank you, Dylan. In the Collector's Corner, Mega Man 5 is this week's biggest value gainer. It was released with a suggested retail price of the usual $59.99, but now the cartridge alone is worth $140 and a Será que há mais listas de Good Games, Bad Games 2022 para eu ver? Quero ver. complete box copy is worth $500. Of the Mega Man games 1 through 6, Mega Man 5 is worth the Mega most. Man! Real Dash 2, however, Oh, yeah. is way too common. You can find a copy for only $13, and it's only $10 more for a complete one. Hyperstone Heist is another solid value Sega game. It's worth about $60 these days, and well over $200 Estás muito confuso, David. for one with the box and the manual. Há uma tradição. Isto é só para quem conhece o YouTube. Há uma tradição nos content creators de videojogos de fazer tipo top 10 good games e top 10 worst games. No fim de cada ano, não. É tipo uma retrospectiva. Mas isto é só para quem conhece o YouTube. And that's it for today. Next week, Então, Zelda, estás muito estressado. Vamos fazer assim. Espera aí, volto já.
Meu Deus, fui pô-la na casinha e ela está mesmo contente lá dentro. Fui lá tirar-lhe uma fotografia. Ainda não saiu de lá. Olha, deixei-a lá, a porta está aberta, não saiu de lá. Mas estive lá sentado com ela, dei-lhe muitos treats. Calma, não sei o quê. Agora vem-me embora, se ela quiser sair. We are done looking at the games of 1992 because it's a new year and we get to start talking about the games of 1993. I'm your host Jared and this was Now in the 90s. Isto era o jogo de 92. Thank you so much for watching Now in the 90s. Please like the video and leave a comment down below and subscribe if you haven't already. And if you already are a subscriber, thank you so much and consider checking out our Now in the 90s. Isto é com um delay de 30 anos. You ever wonder why so many Sega Genesis games were taller and had that weird yellow tab on the side? Well, that's because these games are from EA. It has their logo on there. Quintet Retrospective, Terra Enigma. Okay. Indigo Gaming. I have no idea what's this. Creating something truly new is a wondrous thing. Gaming is still a young artistic medium compared to over a century of filmmaking and millennia of theater and the written word. What a game designer sets out to accomplish can be ambitious, unprecedented, and passionate. Ideas continue to come into being that... Hello. Apetece-me chorar esta noite. Eu já chorei de rir com o Ares hoje. That we've never seen before. Interactive entertainment brings a whole new dimension to storytelling that no other medium offers. And only technology, or its creators' imaginations, hold it back. But new ideas have become more scarce over the past couple of decades. Eu não vi esse stream dele, estava só a ver os ban appeals que ele fez em 2020. Estava a contar ao Gonão que é a minha cena preferida do Twitch. Publishers today push for proven success over risky, unknown quantities. This has led to an endless barrage of playable but stagnant games, soon forgotten after release. I don't care about this. This is a watch later, right, guys? Am I right, guys? Is it the save function? Watch later. Eu devia ter. Por acaso, esta cena do save é fixe. Tenho que ir fazendo save para depois, quando estiver a cozinhar ou tratar de cenas, meter essa ali. Isso parece a minha amiga ontem, não é? Acho que o fim de ano, as festividades ou whatever são difíceis para toda a gente, não é? Se uma pessoa já estava mal, fica ainda pior. I'm unbanned. Let's see what he said. Continuar a ver isto e partir-me. Bigot. He's a bigot. You know, it's one of those things where here's the thing you gotta remember, okay? People, you guys are very in touch with the internet and the way chat rooms work and the concept of communicating with each other. You're very in touch with that.
percebo. But believe it or not, in real life, daily life, you will meet people that have no concept of this. They have no idea how the world works in a chat room like this. So, for example, a guy who's black, who in real life says the N-word, will say it in the chat, thinking that everyone can fucking see him, right? So, it just does not fly. Even though you literally could say that in real life, if you're a black dude and you just do it right? He could. He would not get in any trouble. But the real life is not a chat room, you see? That is true. Real life is not a chat room. Olá Maria, sejas bem-vinda. Estamos a ver o Harris. Gosto muito do Harris. Há quem o confunda com o Hagrid. É o que diz a descrição do Twitch dele. E ele está a fazer Twitch ban at pills. Quando as pessoas são grandes no Twitch, muita gente diz as neiras no chat e é banida. E então isto é um segmento onde ele está a ver as pessoas que pediram para tirar o ban. E é esse o contexto. Estava-te só a dar contexto. Eu estou a tentar fazer uma prática que é fazer. Como é que eu ia dizer? Fazer aos outros aquilo que gostaria que me fizessem a mim, que é quando me contas coisas, Maria, muitas vezes eu quero que tu contextualizes. Quando eu te conto coisas, também te quero contextualizar. É só isso. Por isso fiz o meu melhor para tentar contextualizar. E agora vou dar play, pode ser? Ele estava, especificamente agora, ele estava a falar sobre um gajo que é preto e está habituado a poder dizer a N-word porque é preto, não é? Na vida real. O que ele não está a perceber é que agora não está na vida real, está num chat do Twitch. Ninguém sabe que ele é preto, portanto ele aí já não pode usar a N-word. E é por isso que ele foi banido. E pronto, é isso que ele está a falar agora. Vou carregar no play. So, it's an issue, but I'm a street lord. That's the thing. And I know about that, and I understand that, right? So, this guy probably made these comments from a fucking, like, a flip phone or something. He's so out of touch, you know? He doesn't understand who's reading what he's saying, and that we can't see him. You know, he's way out of touch. You see what I mean? Should he be permanently banned? I don't know. It's hard to say because I always go down this, like, you know, I go down this thought process, and at the very end, I think, yeah, but what if he's some fucking hillbilly? Some honky middle school punk? You never know. And that's exactly why it's not allowed. Because in real life, this guy is a black guy. It's cool. But in real life, we can verify, you know? You can't verify. He could literally be just a bitch, you know? So that's why it's not allowed. That's the point. It's not allowed. It's not cool. Zero tolerance. But listen to his apology. I should be more aware that sarcasm over the internet makes you sound like an asshole. Man, fuck this guy, dude. Fuck this guy. Fucking bigot. Next guy. Fucking bigot. Fuck this guy. Eu ouvi tudo e que só quero dizer. Ok. Olá Maria. Olá. Gosto muito de ti. E olha, tenho uma má notícia para ti. Isto já está aberto. Já estou a comer os cacaués. Os cacaués. Cacaué. Cacaué. Eu não sei porque a palavra cacaué dá-me vontade de pensar na música dos cacaués. É uma cena brasileira, não é? O Paranauê. He's way too articulate. Ai, não tem mal? E se eu disser que já comi as 2 pizzas? Não comi. Ui, como é que a Bita sabe das pizzas do Mercadona?
pena não termos um bolinho. Fuck this guy, he's a bigot for sure. There's no way. I'm not buying it. Am I right? Come on. This guy's way too articulate. That guy's a bigot. Eu não sabia o que é que a Maria queria, então arranjei duas diferentes. Anyway, next guy. We got a white name. Banned by Manny Biggs. This guy's message says, kill yourselves. This is my favorite so far. This guy's message on why to be unbanned is kill yourselves. Hey, I might just fucking pardon him. 3 vezes por segundo. O que é que vamos fazer amanhã, Maria? I like this guy. What did you say? There are no chicks on the Queres ter uma pizza do Mercadona, mas tendo em conta aquilo que tu descreves da tua saúde, que, sei lá, uma mosca passa e tu morres, eu acho que se tu comesses aquela pizza, por exemplo, a do barbecue, tu não sobreviverias. Ou se, ok, se começasses a comer a pizza, podias tipo ligar logo para o 112 para te irem buscar. Vamos contar uma coisa e vocês vão deixar de gostar de mim. Damn, isto parece uma ordem. Isso é uma ordem, Maria? Estás-nos a ordenar para deixar de gostar de ti? Oh, Maria, vou-te mostrar uma coisa. Há bocado eu já comprei a jaula para a cadela. E ela há bocado estava meio assustada. E então eu fui pô-la lá. Ela assustou-se com um foguete. E eu fui pô-la lá. Porque ela ainda não vai para lá sozinha. Então fui pô-la lá. E ela ficou lá para aí 5 minutos. E veio-se embora. Eu não quero fechar a porta. O pão há com glúten por causa da fibromialgia. É uma merda para mim. Ok. Onde é que está? Eu ao jantar comi qualquer coisa que não está bem. Lá vou eu morrer outra vez. Onde é que está o Instagram da Maria? Qualquer pessoa tem caganeira. Com queijo suficiente, qualquer pessoa tem caganeira. Vou-te mostrar a foto. Sem glúteos sou eu. Esta é a jaula que eu dei à cadela. É a prenda de Natal que eu lhe dei. E eu acho que ela estava meio estressada, então eu vim para aqui sentar-me e ela só 5 minutos depois é que saiu de lá. Esta é a foto que eu tirei. Pus assim uns lençóis, porque eu sinto que ela se sente mais safe com os lençóis à volta da jaula. Comprei uma caixa de Ferreiro para uma amiga, mas ela adoeceu. Em cima do Natal não pude dar, então estou a comê-los. Ganda Maria. Deixa eu ver, eu vou ver onde é que está a cadela, se ela está na jaula ou se foi para a cama, deixa eu ver.
Desculpem, fui fazer festa. There are girls on the internet. Eu gosto demasiado dela, não gosto. Devia gostar menos. First time catching a live stream in like a year. Fuck you, fat. Oh. Wow. He seemed. This is okay. He used the gay F word. He used the gay F word, and that's zero tolerance. So he's not going to be unbanned. But let me just point something out. Everything else he said what are you doing, my friend? before that. Hey, get Perry. Everything he said before that was normal and pleasant, with smiles and happy faces, okay? So this is one of those situations where we're dealing with someone who is either really young and stupid, or, oh, I was having a bad day and I was drunk, I'm sorry, can you please unban me, right? That's who we're dealing with here, right? I don't give a fuck about your day. Your day can go fuck itself, okay? And the next time you have a bad day, Eu adoro este senhor, Maria. Oh. I'm not gonna give a fuck about it then either, okay? Zero tolerance for that shit. Alright? End of story. I don't give a fuck if you had a bad day. It doesn't matter what happened, who died. I don't give a fuck. This guy's a bigot on bad days? No. That is not gonna fly. Fuck you. Denied. So sorry, we'll never do it again. God bless, plus much love, and a heart symbol. Let's see what he did. Banned by No Pants. He's a white name. Let's see. Thank you. At avoiding the puddle, is that ray tracing on the floor? At avoiding the puddle, game took the lights out in your home. Sounds sketchy AF. At avoiding the puddle, just gonna go ahead and say it. You fucking suck at video games. Smile. That's why he got banned. What do you think? Fuck you. Denied. Denied? I didn't like his style. I wish I could see that again. Do you remember his apology? It was like, so sorry, God bless. So sorry, God bless. Dia uma, a minha avó morreu, portanto a forma mais lógica de fazer uma luta é dizer uma cena homofóbica, racista. Yeah. Há qualquer coisa com o... Isto deu-me trigger, não é trigger, mas fez aqui luz na minha cabeça quando ele falou sobre I got drunk and sorry, I got drunk. É lixado porque getting drunk, não é? Eu diria que ficar bêbado não muda a tua personalidade, simplesmente desliga alguns filtros, não é? Não muda o teu core, eu acho. Portanto, é uma desculpa horrível. Estás só a mostrar que desinibe-te, sim. Estás só a mostrar que com um bocadinho menos de vergonha yeah. Wow. Perfect. All right, last one. We got a red name, 3-month sub, no 6-month sub. Red name. Se ficasse bêbada, fosse uma stream desse senhor, pedi-lhe para ele me deixar fazer-lhe tranças na barba. Ele é um gajo fixe, não é? Por falar em tu ficares bêbada, arranjei um Baileys. Banned by me. Personally banned by me. Let's see here. He says, "Hi, No Pants and friends. Hopefully this gets read after I've done a good amount of time in jail. Is Cyberpunk out yet? Anyway, I totally deserve this ban." What? Hey, this guy's alright. Unbanned. Good shit. I unbanned him. I had to. That was funny. Good days are worth talking. He's making conversation? I like that. Hope you're doing well. Anyway, back from Hawaii. But I gotta say, that was really fun. I really enjoyed that. It was cool getting your input.
it was cool banning you and sending you Opa, to the fucking este gajo é tão back of the fixe. line. Quando vocês se sentirem perdidas na vida, fuck, isto é uma coisa que eu devia ter dito ontem à Margarida. Ontem estive com a Margarida, Maria. E esqueci-me de lhe dizer isto, que é... Ei, é meia-noite. Pessoal, já é dia 31. Ah, não, isso é amanhã que esteja. Sim, ela está perdida na vida. Quando se sentirem perdidas na vida, tentem procurar... só sobre um threesome. Estou a brincar. Não estou. Anyway, tentem procurar um mentor. Foi isso que eu esqueci de dizer à rapariga ontem. Esqueci-me de dizer-lhe isso. Tenta procurar um mentor de alguma forma. Nem que seja um content creator ou whatever. Este gajo, em muitas maneiras, consegue ser um mentor. Eu acho. Mas aqui não estou a. Como é que eu dizer? Não estou a brincar. During this stream, I got 41 plus new requests to be Preciso de unbanned. mentor como de pão para. Não conheço a expressão. During this O que quer dizer com puta? Eu estou sempre a chamar a puta a cadela, mas não quer dizer que haja putas. stream, 41. I don't know how many I went through, but probably about 40 is my guess. So we got Ou nowhere. será que a Vita não sabe o que é que significa a expressão apanhar a puta? Apanhar a puta significa embebedar-se. Eu vi muitas streams quando conheci o pessoal, até que não senti que tinha encontrado pessoal que me entendesse a jogar pouco. Ok. Mas isso é um mentor? But we had a really good time doing it. Not bad. That was fun. Olha. Thanks for liking my stream and Olha, este gajo acabou de abrir uma I'll get to stream. the rest of you dumb fucking assholes later. Are friends mentors? Not necessarily. Muitas vezes não vão ser. Depende das conversas que tiveres com eles. Às vezes acontece mentoring, tipo, do nada. Não é? Do nada, de repente estás tipo, não te esqueças que, não sei, na vida, blá. Estás a ver? Tipo, acontece. Oh yeah. Mas a maior parte das pessoas, a maior parte das vezes não vai acontecer. A pessoa vai estar mais a mandar piadas. Não é? E a dizer, olha, joguei este jogo. Rate, comment and subscribe. Até porque muitas vezes o pessoal não tem nada, não tem nada para ensinar sequer. Portanto, não há mentoring para dar. Não há potencial lá. Let me know what you think about this. Is a fucking court of law. Order! You understand? In the comments below. Don't forget to ring the notification Tenho sido meio mentor para ti. Eu tendo a ter a mania que sei tudo. É por isso que toda a gente me odeia. bell, amigos. And subscribe. We put out videos every Acho que a única solução é tentar procurar saber tudo. Assim ao menos não estou errado. day. With that being said, let's get right into it. Never pitch a pyramid scheme on Shark Tank. It's a... Hold on, what? Isto parece interessante. Vocês sabem quem é o CoffeeZilla? O CoffeeZilla é o gajo que faz investigações pelo YouTube e não só. Recentemente houve um gajo que andou a roubar houve uma empresa qualquer de cryptocurrency, de wallets ou uma cena assim, roubou o dinheiro a toda a gente. E por alguma razão, uma coisa muito bizarra que aconteceu foi que o gajo andou por montes de podcasts, o CEO da empresa, a dizer, não, eu não roubei, mas depois também ao mesmo tempo não dizia nada de jeito. Tipo, ou seja, se o gajo estivesse a ser aconselhado por advogados, ele não teria participado num único podcast. Porque o homem só teria coisas a perder, só tem coisas a perder ao falar sobre como a empresa foi ao charco e pessoas perderam milhões de euros.
mais vale estar calado. É uma excelente situação para estar só calado. E este CoffeeZilla teve a fazer o research na merda que o gajo andava a fazer. Run amok. One internet detective is ready to call all of them. Internet Detect. CoffeeZilla. Vocês sabem quem é? Se calhar ias gostar deste gajo, Maria, não sei. Estás a ver aqueles momentos na vida em que estás tipo, epá, é de noite e não me apetece. Epá, e apetece-me só, sei lá, distrair-me com qualquer coisa. Pumba, vês os vídeos do CoffeeZilla. Eu pessoalmente nunca vi. Só dei. Só fiz subscribe. Vou ver mais tarde. Anyway. O que é que a Bita está aqui a dizer? Às vezes tens a mania. O quê? Ban. Vamos banir a. Maria, bana aí a Bita. Oh, ela é moda, não podes banir. Ela tem demasiado poder. Falaste das nossas personalidades. Não consigo confiar nas pessoas até saber tudo. Manda-me o gajo. Qual gajo? CoffeeZilla? Zilla! CoffeeZilla! Assim, on Netflix? What? Anyway, o gajo fala de. Bem, investigando coisas. Inclusive scam. A minha questão é: onde é que está a Maria? Instagram. Eu gostava que. Ai, estou a ver a foto que te mandei da Zelda. Eu gostava que ela ganhasse o hábito de ir para lá. Para a casota em concreto dela. Quando tem medo. Em vez de ir para baixo das pernas. Ou daqui da mesa. Out. Ladies and gentlemen, without further ado, I am your Sifu, CoffeeZilla. And welcome to Fake Guru Fridays. Guys, that's right. That's each day Fake Guru Fridays, that's funny. has a theme, and we're bringing back Fake Guru Fridays. This is one of my favorite days that I don't know, we just kind of lost it in the mix, so we're bringing it back. And today we're answering an age-old question, which is, you know, pyramid schemes are often pitched to people who don't have much financial know-how. They're usually pitched to lower-income communities. Ele ter coffee no milk. No nome? Ah, ok. Who just don't know É Milka, diz a verdade. better, who are desperate, you know, you get the idea. It's nothing on them, it's just this predatory tactic. But what happens when you try to pitch to real investors a pyramid scheme? You know, an insane idea. What do you do? What do real investors do when they are pitched insane ideas? Eu não sei quanto a vocês, mas estou super interessado na premissa deste vídeo. Onde é que consigo descobrir o meu sentido no humor? I don't know. Procura vários comediantes diferentes e aquele que te fizer rir mais é esse, não? Well, the result is incredible. But for this, we're going to have to go to the computer. So let's go. Wow, look, nice graphics, fancy graphics. Paid a lot of money for that. I hope you guys appreciate the $10 million studio, guys. Let's be real. Very legitimate. So, see, look, some people say it's a green screen. Can't be a green screen. I'm wearing green right now, so that's impossible. Papa te fazia rantes. Acontece. Anyways, let's get this started, shall we? Okay. Oh, not the right page. We'll edit that out. Ladies and gentlemen, this is a man trying to hide behind a white presentation, and he's about to get destroyed. Let me set this up. Let me set the stage. So this is Dragon's Den. It's like Shark Tank, if you know it from the US. Basically, people come on, they pitch their investment ideas to actually... Vocês estão interessados nisto? Eu estou super interessado na ideia. Alguém foi ao... Vocês viam isto? Isto é um programa perfeito para eu e a Maria vermos. Que é o tipo Shark Tanks e cenas na SIC Radical. É mesmo fixe desligar a cabeça e ver os gajos tipo, eu tenho uma empresa, não sei o quê. Actual investors who have run real businesses. I'm not saying those investors are perfect because we've talked about some of their shady business dealings, but in this case,
justice is about to be served. About to be served real nice. Se calhar vi este episódio. Olha que eu se calhar vi este episódio. Hello, dragons. Eles destruíram o gajo. Eu lembro-me deste gajo, meu. É que cena, eu vi este episódio na Radical. Ai, que cena. E eu estava tipo, wait, hold on. Is this real? Este episódio foi muito bom. Eu penso que acho piada a tudo. Oi, isso é muito. Isso é muito vago. Xenófobas, pouco espertas, inteligentes. Damn, a Bita está muito. Como é que eu ia dizer? Como é que eu disse? Sempre, várias coisas que a Bita diz faz-me pensar na palavra classe alta. Não é uma palavra, são duas. Desculpa, não fui inteligente. Como vocês da classe. Vai. My name is Andy Diakis and I'm from Brampton, Este gajo é Ontario. muito funny. I stand humbly before you today to offer you a historical business opportunity. Historical. Already off to a bad start. Why the big breath? Okay. How much money are you looking for, Andy? I'm looking for 175,000 of your hard-earned dollars. És de uma classe tinha curto? Não sei tu é que sabes se curto ou não. Eu só sei que é alta. Which works out to $35,000 per dragon, as I would like all 5 of you on board. What do we get? How much of the company? If you could please let me finish my pitch, I will lead up to it. I have important information. It's not a product that I'm selling. Important information. I'm not. Como é que ele disse? I'm not selling a product. Okay, go ahead. Red flags all over. Thank you very much, ma'am. This guy, the balls on this guy already. How do you go? They're investing in. Damn, eu quero ver este episódio. Pera, eu não quero ver este gajo a reagir ao episódio. Quero ver o episódio direto. Posso ver? Sorry, não quero ver o que eu fiz e lá ver. Este gajo foi muito funny, não? Investors. Hello, dragons. Voltei, malta. Ei, Mate Rola voltou. Como é que é, Valkyrie? Chegaste mesmo a tempo do Shark Tank ou whatever. Dragon's Den. Achou da classe dos instrumentos de sopro com um trombone. Então tens que jogar o Trombone Champ, Maria. Queres ver este videojogo, Maria? Vou-te mostrar. Trombone Champ. Beethoven, whatever. Olha, Maria, vais gostar deste jogo, se és um trombone. Olha, eu acho que assustei a cadela com o trombone. Ela está aqui, estou assustado. O que achas deste jogo, Maria? Anyway. My name is Andy Shark Tank Diakis and I'm Sound. from Brampton, É Ontario. está a ser um bocado de ADHD, é verdade. I stand humbly before you today to Tocas com o quê? Com a pílula! Não, acho que é com o rato. offer you a historical business Ou então a resposta óbvia, com um trombone no nome do jogo. opportunity. Maria, sabes que admiro em ti? Não parece que tenhas quebrado caráter. Coisa assim. How do they got footage of me last night after eating? Olha, vou pôr isto para trás. Ok, vamos ver o Dragon's Den. Ontario. I stand humbly before you. Estou extremamente agressivo e impossível de aturar. Isso é porque a tua mãe quer que faças qualquer coisa que não estás a fazer. É só isso. Não tem a ver contigo. Só tem a ver com ela. Está a ver se te manipula para fazer qualquer merda. Today Ela quer que vais levar o cão à rua, apesar de vocês não terem cão. to offer you a historical business opportunity. Historical.
How much money are you looking for, Andy? I'm looking for 175,000 of your hard-earned dollars, which works out to $35,000 per dragon. As I would. Os foguetes, pão. On board. What do we get? How much of the company? If you could please let me finish my pitch, I will lead up to it. I have important information. It's not a product that I'm selling. Okay, go ahead. Thank you. Vejo isto ou vou jogar League? Both. As in, ficas aqui 7 minutos connosco e depois vais jogar League. Ou então ficas... Ou chegas aos 5 minutos e metes no Champion Select ou caraças e dá tempo para ver tudo. Thank you very much, ma'am. You're so nice, Arlene. I would like all 5 of you on board. In exchange, you will get a business package within our rapidly growing company. This business package will be responsible in the near future for bringing you huge returns. And let me explain. Lioness brings shoppers to A Maria ainda não comentou o que eu disse. A Maria ficou chateada comigo. retailers in a form of a cashback card. This is going to reward you with a lot of money in the future. In the future, not now. Instead of all these reward points cards with clutter and restriction, with one card, Lioness guarantees you cash back into your bank account after your routine purchases. How much? What percentage? It can vary. It can go from 20 to 40%. Wait a sec. Kevin. I go buy something, I get 20% of the purchase value in cash? Yes, sir. That ain't gonna happen. You got to explain that further because that doesn't make any sense. Absolutely. Let him Keep do going. So the way, thank you, sir. You should be sweating. Kevin, shush. The way it works is that the shoppers sign up and register for free, and excuse me, I'm just so nervous. I know this is going to end badly for you. Kevin, I want you to know that. Kevin, I want you to let this poor man get his picture. Very badly. Arlene, I got to know how I get 20% off my retail Well, purchases. we're going to hear if we let him talk. Man, coitado do homem. A tua mãe chamou-te Tona? A última pessoa que eu vi a chamar Tono a coisas foi a minha ex-colega. Anyway. The shoppers register for free, and Lioness partners up with retailers to take a sales commission of the Ele está sales mesmo a they suar, generate that visibly particular sweating. retailer, depending on their profit margin, just like a commission-based salesman in a company. I get it. I don't get it. I get it. I'm gonna try to explain to you in a simple term. If I can help you sign us up, and then the deal is we should go sign up other people, right? Absolutely. And they sign up other people. Isn't that a Absolutely. pyramid scheme? We're 8 years old in Europe, and a pyramid scheme falls apart at the bottom, correct? Because every time you move to the top. The supporters from this is the shoppers, which register for free. Right. And they're motivated to go use their cards at all the Save money. retailers. I don't make any money if someone signs up underneath me. Yes, you do. I do? Absolutely. Oh. That's why it's a Absolutely. pyramid scheme. Whoop. It's not a pyramid Large scheme. foot circling above your head. What does it cost to become a business partner? The one that I bought is $10,000, and that's to start in Canada alone. Andy, how much of a return on your money have you got now? So far, I'm on my way zero because I've been very busy. Well, how many years ago did you give him the 10,000? Basically, it was in steps. The last payment I made was about 3 months ago, where I borrowed money against my house. Nota-se a baba na... Why? Because the returns overpower any percentage When that are I the have to- returns coming? The returns are When you give him 35,000. Wait a second. Why would an investor give $10,000 to somebody and never get a return? You're gonna get a return. You're When? guaranteed your return When? as soon as you find your 4 directs. Oh! Bada boom! Who did you buy this from? From my ex-wife in Europe.
Honestly. How much has she made? It's hard to say because it's in Hungarian forints. I think the odds of you getting money from the dragons is pretty low. Gotta be honest. É assim. Ok, já te respondo, Maria. Deixa-me só acabar de ver isto. Vou tentar não ser ADHD, ok? It's a straightforward business. I mean, Andy, we are here's the way it works. Just simply. You're losing us. Line us up here, okay? Here's me, and here's the 5 dragons under me. And there's a big foot above you about to squash you. That's what's about, because it's a really stupid idea. Just hold on. Can you finish that analogy for me so that it's you? Yes. Here's Linus, here's me, and here comes the 5 dragons underneath me. Underneath, got it. And they start to build their network. Yeah, and that gets kind of bigger, right? Bigger because everybody that you bring in, they're going to bring in somebody. So I start here. Yes. And then it gets bigger and bigger and bigger and bigger. What did I just make, Andy? Can we get back to this nasty P word, the pyramid scheme? The nasty P word. Number 1. Well, I use it as an analogy. How's you know that? what? Many people do. My friend, this is not something that I would ever invest in, and neither should you have. You have, I'm out. I don't know if it's a pyramid or not, but my reaction is I'm not comfortable selling this to any of my friends. Filha de pais divorciados. Oh, Maria. Andy, I don't think you should take any more money and invest it in this. It might not be a good idea. I'm out. Coitado, ele vai chorar. Absolutely no way would I put money into this. This stuff is distasteful. I'm out. It doesn't impress me. I am not impressed by the way it's operating Boston as well. Pizza. So, for that reason, I'm out. Okay. Thank you. They'll take that with you. Thanks. He actually should have taken the sign with him. Because I'm going to set it on fire right now. Anyway, eu acho que isto é o Dragon's Den. Não sei. Eles puseram os 2 nomes neste título, portanto é complicado. Canadian version of Shark Tank é o Dragon's Den. Ok, isto é o Dragon's Den, ok? A maneira como ela tentou apaziguar o conflito, aposto contigo. Apostas que ela é filha de pais divorciados. Foi dramático? Pronto, já podes ir para o League of Legends. Boa sorte, espero que ganhe. Olha, eu não tenho negócio. O meu negócio seria, olha, tem aqui um gajo, pá, o Valkyrios, ele vai fazer o Valk Alert Name. Invista 1 milhão de euros que é para ele comprar um Blue Yeti ou caraças. Eles, ou caraças. Voltando à Maria. O que é lixado com os nossos pais é que por mais que saibamos que eles já estão a dizer asneiras, eles, como são os nossos pais, tudo nos impacta com muita intensidade. Portanto, lamento ouvir isso da tua mãe a dizer que quer que tenhas o cabelo de X maneira e tu não queres. É uma salganhada, é uma seca. Anyway, vou tirar o Coffee Zeal, vou tirar o Shark, vou tirar o Harvestella, vou tirar o... este aqui, ele estava aqui a falar sobre prendas. Isto é funny. Posso reiniciar este vídeo só para vocês? Isto é sobre prendas. Até quero falar contigo sobre prendas, Maria. Só porque tenho curiosidade em saber a tua opinião. My personal opinion. Não é só a tua também. É toda a gente que estiver aí. Gift and it's to someone where it's gonna be like more than $50, then you should just give them cash. I don't know. I mean, less than $50 is kind of rude. You gotta get them something. But more than $50, then just give them cash. Cause I mean, dude, they probably want it, right?
everyone just wants some gas or just is trying to get by. Pay for a gift that they want. Okay, usually, it seems like when you give someone cash, most of the time, they get someone else a gift that they wanted to get a gift for, but we're like, oh, this is too expensive or whatever, right? You're just supporting regifting, except you are not forcing them to regift like a label maker. You know what I mean? Nothing wrong with that. Gift cards are offensive. I mean, it depends on where they're to, because I like Amazon gift Acho que é cards Path of as Exile. a token of gratitude. I find that to be a very easy, like, token of gratitude. For example, sometimes my mom's neighbors help her. You know, if there's a problem that I can't help with, right? Like, something happens, and I always give my mom these gift cards to give to them as just like a thank you, you know? Like, you guys are there for us. So, I don't think that's offensive at all, and neither do they. Hey, that's cool. Isso é tipo comunidade. Comunidade, olha o que eu vou fazer com as minhas mãos. Eu gostava de ter comunidade. What a bummer. I'm sorry, guys. Bye. Their fucking ears point to the sky and their tails start wagging when I do that. So, I don't think that it's... I think in that case, it would be rude to give them cash. I don't know if that's true, but it's a nice gesture, I think. It depends. Bad gift cards are offensive. See? This guy, I could agree with this weird colored name. Bad gift cards, like to the Red Lobster or like fucking like you know, Anchor Blue or some shit, you know? Come on, man. What the fuck is this? You know? Michaels? Fuck, that one's really bad. Michaels? Ouch. What are you gonna do? Get a frame or some balsa wood? Damn, Michaels is rough. Oh. That's gotta be the worst fucking gift card I've ever heard of. Michaels. What the fuck can you get from Michaels? Glue. You could get Elmer's glue. Glue? Damn, that's a shitty fucking gift card. Using the left stick to move a cursor around like That's this cool, mate. really reminds me of SimCity on Super Nintendo. I had that game when I was a kid, and it was a game that my mom got for me without consulting me. You know how moms used to be back when video game concepts were new? They didn't get it. Like, they'd get you a new controller, but they'd get you some weak-ass Mad Catz Pelican shit. And it's like, Mom, these are not the same. Or like a new memory card. Like, dude, Mom, what the fuck? This thing is gonna delete my saves. Olha, vou-me lembrar dessa, Maria. Vou ver se a Note tem a gift card. And it did, you know, like fucking ill-informed parents type of shit. Anyway, man, bringing back memories. Moving this shit around reminds me of SimCity. I played it, and I enjoyed it, but holy cow. As you become older, you become appreciative of those crappy gifts. I mean, it's not a matter of appreciative or not. Yeah, that's needless to say. I'm talking about the next step, which is, yeah, some people don't get any gifts. However, that doesn't mean that this shit isn't gonna fucking suck when it deletes my save. You know? I mean, yeah, I'm with you. I like appreciating what I got, but the shit fucking doesn't work right. And if I were the one spending the money, I would know that. My mom doesn't know that shit. I gotta break this shit down to her. Like, dude, either let me get the shit or, you know, get the right shit. And that's kind of the reason why these days, you know, I've been bringing up Christmas. These days, if I'm going to give a gift, a lot of the time it's going to either be some kind of Amazon gift card or money, because the only other way is being really thoughtful, and the risk of giving a memory card that fucking sucks is too high. What if you're giving a gift to someone who loves wine? What the fuck do I know about wine? I don't know anything about wine. Here's, you know, $75. Buy a nice bottle of wine. Right?
Why would I, fuck with that shit? That's my stance on it. People like to hate on gift cards and cash. You can be thoughtful. You don't have to get a gift card for Michaels or America's Tire Company or some shit like that. Come on, man. It could be a little bit more targeted at your audience. Oh, man. O shit about wine é muito bom. É verdade. Olha, eu não sei. Se eu tentasse dar vinho a alguém ia correr muito mal. Dar prendas por dar é mau. Eu sinto-me mal, não é? Tens umas histórias assim? Então, conta lá. Eu tenho medo de dar prendas más, mas pronto. É inevitável, acaba sempre por dar prendas más. Eu se calhar dei uma prenda má à Maria. Olha, já não devia ter tentado. Desculpa, Maria. Olha, erros que eu estou a fazer com o meu cão. Que este gajo tenha dito. Dar por dar, mas valorizei, ok. Porque o que me diz. Porque o que me diz é que não me estão a ouvir. Deu um livro, era um romance. Romance tipo história de amor. Caramba. A maneira como tu pontuaste essa frase cheira-me que não gostas mesmo. Cereja no topo do bolo. Cherry on top. Talking to your dog. Eu também acho que isto cadela deve panicar. Hey everybody, Jeff Gelman, Solid Canine Vou falar muito com ela. Tem que ser o que disseres ao cão tem que ser coisas que eles saibam o que é que significa. Então eles vão estar a tentar perceber o que é que estás a dizer e não sabem e é pânico. Não é pânico, mas é tipo frustrante. Já sei que gosto. Sei que gostas de ler. Comprei esse porque na loja disseram que está a vender muito. Ai que tristeza. Deixa eu ver o que é que ela diz. and I'm here to make your life better. 5 things you may be doing to make it worse. When your dog's ready to explode or already has exploded. Fazer festas quando ele está. What they're doing is they're talking to their dog in a soft, calm voice. It's okay, it's okay. What they mean is Jeff or this human is okay. But think about it. Your dog is guarding you. Your dog is possibly growling at the person, and you're telling it it's okay. It's not okay. Instead, It's not okay. if your dog doesn't have these problems, don't worry about it. But instead, teach it the out command, which means theoretically, get out of here. Hey, Joelle, how are you? Good, Wes, out. Out. Hey, Joelle, how are you? Hey, how are you? It's really good to see you. Likewise. Really good to see you. Why? Because I want to say hello to my loved ones, to my kids, to just a friend, to just a neighbor that just came in, to just Mandar o cão com o caralho. Ok. Viste e a história fez-me lembrar de ti. Ou assim. Ai caralho, está a vender. Quem não gosta de uma batata palha? just my relatives that came in. And hey, dog, Quem não gosta de uma bela de uma salsicha? I love you, but it's time for you to remove yourself from the picture. Making a big deal of your hellos and your goodbyes. Listen, when I leave, Eu faço I miss my dog. eu faço um esforço para eu não faço isto, ou seja, fazer um big deal com a Luz e Goodbye. De propósito. Dogs too. About miss you. I'm gonna miss you so much. And when you come back. What a day. Oh! Quando eu volto, por exemplo, a cadela tenta cheirar e não sei o que, eu estou tipo. Eu nem sei que tu existes. Às vezes até nem.
Nem lhe digo olá durante uns minutos e depois é que faço umas festinhas. Depois de estar em casa. Wesley! How are you, honey? Oh, hey, my love. Oh, you're such a good boy. I missed you so much. You get all that excitement up, and then what happens is separation anxiety, which could include barking, breaking out of the crate, self-destruction, constant whining, manifests. So what do you do when you leave? 15 to 20 minutes before you leave, kennel up your dog, just literally leave the house. When you get home, what a day at work. Oh, hey, Ange. Hi, honey, I missed you Não sabias disto? today, sweetheart. 15 minutes later, I'll let you outside right now. Deixa-me só uma parte. O acting deste gajo é um bocado duvidoso. Break. So many folks, what they're doing is, we know about the whole don't leave the house excited, don't come home excited, but it's deeper than that. It's deeper than that. I want my dogs to have fun. I'm happy to see my dogs are happy to see me, but guess what? Pay attention to your spouse first, pay attention to your kids first. If you live by yourself with you and your dog, come home, get out of your work clothes, make a snack, ignore your dog. If your dog starts getting all excited, you can actually tell your dog to knock it off. Your dog won't take it personal. It's fine. You're not going to destroy the relationship with your dog. Rules, structure, boundaries. Whether you're gone for 15 minutes, 15 hours, or 2 weeks, same rules apply. Asking your dog to do a command over and over and over again. Do you really think your dog didn't hear you the first time? This is the thing. So many folks are giving multiple commands and they think, and they're changing their voices. They're like raising their voice, talking louder, saying the command over and over again. Wes, here, my love. Come here. Oh, that's a good boy, pretty boy. Here. Pretty boy. Here. Oh. Pensavas que era a melhor parte? Pois, mas o bicho não é um brinquedo. Come here, honey. Come here. Oh, come on, honey. Oh, Wesley. Here. Lie down. Come on. O bicho parece tão assustado. Este acting é tão weird. Coitado do cão. O cão também está a sentir. It's like, number one, maybe your dog was never trained properly. Maybe you haven't done enough reps. Maybe your dog doesn't understand anything you're saying. Maybe your dog is highly distracted. That's why you put it back on a leash. Wes, here. Good boy. And then if I want to deliver a food reward. Ela tem andado melhor na trela porque eu tenho andado a tentar informar-me mais. Or praise, I can. And then I'll be like, break. And again, I can use a 20 to 30 foot line. And again, I can go, Wes, here. Good boy. Imagina eu dizer good boy no meio da rua. Imaginem. É triste, não é? I want it to look. Practice the way you want it to look. Practice. Hundreds and hundreds of reps. Trying to redirect your dog when you own an explosive dog. Oh, don't growl. Oh, no, look, he's friendly. Oh, here's some food. He's friendly. That's Angelo. You know Angelo. He's a good boy. Don't growl at him. This concept of redirection rarely ever works. Depois de já estar em casa, passado uns minutos. I get why folks are doing it. I understand why you're doing it. You're being taught it. It's all over the internet. This is the issue. I'm walking down the street with my dog. My dog starts targeting or loading on a child, a dog. Claro que posso. Claro que se pode brincar com os cães. Olha, mal era, já viste? Isso era o equivalente a dizer assim: olha, quando estiveres num relacionamento, não podes fazer, sei lá, massagens um ao outro. An adult, whatever. And all of a Não sei sudden, porque é que fizeste a comparação, mas não importa, vocês percebem. now I'm using a soothing voice or a food reward, a toy, physical touch. My dog is thinking of naughty things, possibly starting to do those naughty things, and bingo, a reward shows up. A reward will get you more of what you want. So what do? Calmly, no, consequence,
And then once that is into the dog, all of a sudden your dog stops reacting. Now you can start giving rewards. Another thing is, after you give your dog a correction for making the bad choice, thinking the bad things, don't put in the Mas a Maria não está a estudar sociologia, ou Bit? reward. So it's not growl at the kid, stop growling at the kid, and then good. Because that's what you're training. That's what you're training. It's like, oh, you offered me a good behavior right from the beginning. Now you get the reward. Getting your dog all excited about the walk. I get it. We want our dogs to enjoy the walk. I want my dogs to enjoy the walk too. But you know who wants to really enjoy the walk? Me. I want to enjoy the walk. So many owners are struggling on the actual walk. But what they're doing is they're preparing their dog for a terrible walk by getting them all excited, all pumped up, letting them drag them out of the house, and then the walks are terrible. What's going on, buddy? Hey, you wanna go for a walk? Wanna go for a walk? Wanna do walkies? Wanna do walkies? Let's do walkies. Let's do walkies. Yes. Oh, let's do walkies. Oh, yes. Let's go see your friends. Let's go see your friends. Yes. Yes. Let's go see your Caramba, olha para o bicho. Oh, he calms down after 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. That's a long time. Instead, start the walk out highly structured, the right state of mind, in obedience before you even leave the house. When you open up the kennel door, if it's in a kennel, it's like, don't let it rush out of the kennel. Like, you can just close the door. It's like, don't let it rush out of the kennel. And then calmly put the leash on, break, and then calmly just have O bicho está super excitado na mesma. Estou a olhar para ele. Não sei quanto a vocês. Se vocês conseguem perceber. go into an SIT, nice and calm. All right? Trust me, I want this dog to enjoy the walk too. And then calmly walk to your front door. Olha para ele. When you're at your front door, calmly have the dog SIT by default, or you can tell the dog to sit. Now, again, we still haven't made it outside yet. Não. É assim, Maria. Eu não sei se consegues notar, mas este bicho é extra excitado. Let's go. Calmly walk outside, zip up your jacket, put on your... Este bicho. And it's like, yeah, we're gonna keep Olha para ele. enforcing these commands. And then, you know what? I think I'm gonna do this. I got my phone on me. I got my keys on me. You know, putting on my gloves, putting on my hat, zipping up, and then go on the walk. Before you leave the house, create proper state of mind. After the threshold at your front door, proper state of mind. Walking down the driveway, proper state of mind. Work on upstairs too. Thank you so much for watching this video. If you really need a lot of help, leadership skills. Olha, mas a verdade é que pronto, olha. Eu estou a gozar com ele, mas vou fazer like. Bom, não é não? Dorme bem, Vita. Descansa bem. O Gunão voltou. Parte 2. Estava agora a fechar os vídeos do Ares. Era um bocadinho cringe, mas tentou ajudar. Ele ajuda, sim. Claro que há conceitos que, imagina, tens que ver para aí 5, 6 vezes o mesmo conceito. Não estou a dizer tu, Maria, estou a dizer eu. Ou se calhar as pessoas em geral. Tens que ver para aí 5 ou 6 vezes a mesma expressão repetida para dizer assim, espera aí. Welcome to Now and Then Not. Queres dizer alguma coisa? E vi chamadas com a Nina. Opa, ao menos davas-lhe um abraço meu. Um abraço aqui do Nizer. Espero que a tua Nina esteja bem. The Water Store. Olhem, já é tarde, mas apetece-me jogar qualquer coisa.
Por isso vou jogar um bocadinho de Hollow Knight. É uma coisa que é um jogo que me apetece sempre jogar. Como é que se liga ao comando? Liga-se. A menos que vocês queiram que eu veja mais vídeos. Há bocado vimos um do Dragon's Den. É cool. Online Strategy TCG. Não gosto. Não quer dizer que desgosto, só quer dizer que não gosto. Espera aí. Não é não gosto. É neutra, não é? Tipo, não tenho opinião, não. Não me interessa. Duelist 2. Veja a arte. Também não sou artista. Eu posso ver só porque pediste. Mas é uma coisa que não me interessa. Duelist. Image. Pá, é um jogo. É o Beyblade, meu. Olha para isto. Tem setas. Funded in 6 hours. Incrível. Se o Duelist é tão bom, porque é que teve que haver o Duelist 2? Espera, ou isto é daquelas situações em que há o Duelist 2 e depois vais a ver e não existe o 1. É tipo, pá, não ligues, mano. Começou no 2. A Bandai comprou os direitos de monetização. Que direitos? Estranho. Não é só direito. Ainda não tenho double jump. Fuck. Eu estou aqui a fazer um caminho assim ortodoxo. Nem sei se isto vai funcionar, pessoal. Não sei quem é que aqui joga Hollow Knight e conhece os caminhos alternativos. Este é capaz de dar, mas não me lembro. Not sure. Bandai. Cadê o jogo? Espera, fodeu o jogo? Quando dizes que compraram, estás a falar de quem? Sujeito aí para mim não é claro. Espera, o mapa é por baixo? Weird. Aquele bicho nunca aparece sozinho. Aparece. Nice. Isto dá-me a vida toda. Espetáculo. É que eu ia morrer, por causa de... Estes são muito rápidos, meu. Demasiado até. Alô? Tudo bem, mas aí
Fuck, agora estás-me a fazer lembrar algo não, que é duas coisas. Primeiro, a história da Catarina, uma amiga minha, que estava a ensinar no nosso curso e reparou que ninguém consegue escrever nada, ninguém consegue comunicar nada. E depois eu lembro, e provavelmente as aulas de português que nós temos em Portugal são horríveis. Se calhar é isso, não sei se é isso mesmo. Há de ser algo parecido. Eu consigo imaginar o pessoal dizer assim. Foda-se, tive que escrever. O prof de português disse-me para escrever uma composição e disse que tinha que ter um sujeito e um predicado, o caralho. Puta que pariu o gajo, ele que se foda, quer é jogar PlayStation, mano. E eu acho que é isso que explica. Puta do prof, meu. Acho que é isso que explica porque é que a comunicação é fodida. Oi? Prof que mete o predicado no cu, oh caralho. O que eu estou a dizer é que tu meteste aí uma cena sem sujeito, meu. Eu não sei do que é que estás a falar. E depois o pessoal, se eu disser isto, o pessoal não vai ver o que escreveu. E é tipo, eu não sei o que é que estás a dizer, eu escrevi bem. Oi? Ai. I'm high. Não quero ser snob, há muitas formas de adquirir cultura. Ok, eu acho que a Maria ainda não acabou a ideia. A leitura ajuda muito a escrita e o pessoal simplesmente não lê. I guess. Quando lês também... É aquela cena, quando lês também precisas perceber o que é que está lá escrito. E aí é tipo... Só que uma vez tentei ler uma cena e não se percebia um caralho. Por isso, quando eu escrever, nunca vou escrever dessa maneira. É isso que queres dizer, não é, Maria? Okay. Mas também, a escola... Eu lembro-me, na escola, os profs põem-te a escrever redações. E tem que se perceber. Se não tens, nega. Quer dizer, mentira. Mesmo que não se perceba, eles passam, porque é senão... Porque português é uma disciplina demasiado importante, na medida em que se reprovares a português, acho que não passas de ano, uma cena assim. Então muitos alunos são passados porque senão ficam presos, estão tipo com 20 anos no 7º ano. E então a maior parte das vezes em que os alunos são passados não é porque são capazes de escrever, mas sim porque ninguém quer ter um adulto na 5ª classe. É mais isso. Sadly, é isso. Vejo muitas vezes frases com estrutura. Isso não serve. Eu acho que isso não... Discordo. Na medida em que se as pessoas não virem... Se não houver um problema para resolver, ninguém quer saber, certo? Tipo, tirar ideias para não aplicar, acho que isso não funciona. Agora, se tiveres um problema, e o problema seria, eu não percebo o que está aqui escrito, e tentares resolver, seria, se calhar devia escrever estas coisas de maneira diferente. Aí já consigo ver as pessoas a fazer alguma coisa. Agora, tipo, não sei, fazer por fazer, não parece que cole. É por isso que quando as pessoas estão a aprender línguas, por exemplo, até aplicarem não aprendem nada, no fundo. É só tipo, sim, aprender a dizer to be ou caralho. Mas até terem um problema, ou seja, precisarem de aplicar a língua, falarem com alguém ou caraças, não vai entrar nada. Não é preciso. Para que é que has de pensar nisso? E a verdade é que, tipo, no que toca a ser preciso, a escrever as coisas que é preciso outras pessoas perceberem. Ok, vamos pensar juntos, pode ser? Vamos pensar juntos?
Estás no 7º ano, tens pai 12 anos, ou caralho, não é? E estás a aprender a comunicar por escrito. Quando é que vai ser a próxima vez que vai ser necessário tu conseguires comunicar por escrito? Tipo, quando é que vai ser a próxima vez? Portanto, tens pai 12 anos. Tu vais ter pai. Tens de ter pai 19, 20 anos. Tipo, é um gap para aí de 7, 8 anos. É essa a próxima vez que vai ser necessário tu comunicares por escrito alguma coisa. Tipo por e-mail e cenas assim. E vocês? Ei, essa história não faz sentido. E eu, é? Então pronto, vou-vos mostrar os screenshots da Catarina dos e-mails dela que não se percebe nada. É pessoal que acabou de entrar na faculdade. Ou está no 2º ano. Não só não se percebe nada, como... Meu Deus, não se percebe mesmo nada. Aquilo é tipo gibberish. É quase como se tivessem tipo 10 anos. Ou 12, não é? Coincidentemente, a idade em que eles deveriam ter aprendido a comunicar por escrito. Só que lá está. Não é preciso. Com 12 anos, quando é que precisas escrever para quem? Para ninguém. Não há necessidade. Não tirar ideias. A língua treina-se. Treina-se com quem? Eles só vão jogar PlayStation. Não vão treinar com ninguém. Ou ver vídeos da Kim Kardashian e o TikTok. Para que é preciso aquilo? Não há necessidade. Não existe nenhuma necessidade para se fazer isso. Oh. No máximo tens famílias ricas, não é? Classe alta, que obrigam os filhos a ler ou uma cena assim. No máximo. É tipo, como é que é? Bernardo, se você não ler, não vai ter semanada. Cenas assim. São pá, as únicas pessoas que leem. E mesmo isso não garante que a pessoa comunique. Mas, não garante, mas obviamente que é um passo à frente, certo? Do pessoal que não lê. Sem dúvida. Mas lá está. É só na classe alta que tens a tia de Cascais a obrigar-te a ler. Fora disso não vai acontecer, Maria. Eu sei que tu vieste da classe alta, não é? E estás habituada, se calhar todos os teus amigos liam. Tinham os pais a obrigar. Mas mais ninguém... Não é normal. A necessidade não existe, simplesmente. Se tu não lês, não tens as ferramentas. Podes não ler e ter ferramentas na mesma. Como é que vais escrever uma frase com sentido? Eu leio e-mails de professores que não sabem escrever. Mesmo os profs também não. Yeah. Tenho muita pena que haja preconceito contra reprovações. Não é só preconceito, é mesmo uma cena prática. De repente as turmas, em vez de terem 20 alunos, têm 30 e os profs já não conseguem lidar porque são demasiados alunos. Os próprios alunos ficam desmotivados, cada vez menos querem saber e ficam presos ainda mais tempo. É uma cena ultra complicada de resolver. Tanto que se reparares não resolveram, certo? Ou o resolver é passar os alunos. É essa a solução. Meus colegas que reprovaram tiveram muito melhores resultados no ano seguinte. Sabiam que até no TikTok, na China, só aparecem ou vídeos de propaganda ou coisas educativas? Não sabia. Não devia. A escola devia conseguir incentivar isso.
porque as obras obrigatórias já cheiram a mofo e os putos não se sentem minimamente conectados com aquilo. Como é que se diz? Os livros de português, não sei o que, devia ser sobre o TikTok, digo eu, não é? Mas isso dá trabalho. Fazer coisas custom, não é? Tipo, como é que eu ia dizer? Com brio, de modo a que e dedicadas ao público-alvo, não sei o que, isso dá trabalho, por isso não se faz. Não é? É uma cena. Eu não quero. É que tipo, isto acontece. Vocês já viram isto acontecer? É impossível. Têm que ter visto isto acontecer. A maior parte das coisas que são mal, entre aspas, mal feitas, é mesmo só porque não dá. Porque é tipo lei do menor esforço, na medida em que as pessoas não pensam. Não é um pensamento do género, vou fazer isto mal feito. Fuck this fucking kid. Certo? Os putos do 5º ano que se fodam, vou ensinar mal ou whatever. Eu acho que não é isso, meu. Eu acho que é muitos fatores complicados, muito complexos, certo? Há muita coisa diferente, mas um deles é uma coisa que é comum a muitas áreas quando as coisas correm mal, que é menor esforço. É tipo, dá trabalho, eu não tenho 5 horas para fazer isto, só tenho meia hora. Portanto, eu gostava muito de fazer isto custom made e muito bonito, mas não vai dar. E isto acontece em todo lado. E vocês já viram acontecer na vossa vida. É impossível que não tenham visto. É impossível. Impunidade. Damn. Impunidade. Mas também com... É assim, Maria. O complicado do... O que é chato no dizeres... aquilo que estás a sugerir com impunidade quer dizer que... Sugere que existe protocolos que toda a gente já devia saber que tem que seguir e não sei o quê. E na verdade não há, meu. A única coisa que eles dizem é: olha, aparece e dá este programa. A probabilidade do programa ser insuficiente é tipo muito alta, porque eles ficam desatualizados e ninguém atualiza. Mas é tipo, faz só o programa. Ok. Já agora, não tens condições para dar o programa direito. Como assim? Portanto, como é que tu punes alguém, não é? Como é que tu pões alguém tipo accountable, não é? Responsabilizas alguém por uma coisa que nem sequer consegues dar meios para executarem. Não podes. Não dá. Não é? Oh, setor Zequinha, você devias ter feito isso. Eu nem sequer tenho meios, não dá. Tive um prof de português. Tive um prof de português que era o Rufino, o nome dele é hilariante e acho que é um bom detalhe. O Rufino era dos profs de português mais antigos da escola, portanto tinha prioridade na escolha da turma. Ele ia ver e ele, este aqui tem gunas. Já não ensino este. Esta turma é só rufias. Já não quero.
Rufias e Rufino não liga. Sério. Tenho sono e por isso não tenho piada. Ora bem, é o seguinte. Aqui há gunas que me vão espancar. Nha. Que a minha pila é demasiado pequena para isto. Queres seguro antigo não? Não, que depois vais-te embora. Eu acho que esta área é demasiado difícil para mini pila. Mas já estou habituado a ter pila pequena, portanto eu consigo lidar. Acho eu. Pá, estou a dizer que consigo lidar, não sei se consigo. Big Dick Energy, não sou como o Andrew Tate. Small PP. Aproveito esta situação para vos dizer que adoro a expressão Small PP. É muito funny. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Small PP. Anyway. Refina meio do ano deu base. Ano de exame nacional, tipo, dos meus professor português e como eu. Colegas de 12º que tinham exame acesso a o Rufino desapareceu porque meteu baixo. Mais tarde eu vinha a saber que ele já fazia isso há 20 anos. Não sei se o senhor tinha algum problema, mas não percebo como é que isto acontece e é na boa. Eu também não, também acho que não devia acontecer. Olha, na escola, no IPCA, havia uma senhora que estava sempre a fazer... ela era incompetente mesmo. I know for a fact. Não é porque é mulher que eu estou a dizer isto. Toda a gente se queixava dela, inclusive a mulheres. Ai, a mulher... Eu já te contei, ela era o mesmo personagem. Ela não existe. Ela não... Anyway, ela estava sempre a meter baixa porque sempre que os alunos descobriam que ela era... os alunos novos descobriam que ela era incompetente e diziam, confrontavam-na, tipo, desculpa, a professora não sabe o que é que está a fazer. Ela metia baixa psicológica. E então ela fez isso todos os anos até que de repente saiu da escola. Não sei como é que a convenceram a sair da escola, por acaso. Porque eu acho que ela estava nos quadros. E acho que quando estás nos quadros ninguém te pode tirar dali, não é? A menos que tu saias. Acho, não sei como é que funciona. Esse o tal Rufino, não é? Devia estar nessa situação. Estava nos quadros e então é intocável. E por uns pagam os outros, ou seja, para ele estar nos quadros e receber e ter a carreira mais stable do mundo, porque é, tipo, não. E ele até pode matar pessoas que continuam a ter aquele emprego. Para esse emprego poder existir, tem que haver 1 milhão de profs que são explorados, certo? That kinda sucks, right? É tipo 90% dos profs que são mega explorados, não é? Ou 80%. É para poder ver os rufinos destas vidas. É nesse sentido que eu digo que há impunidade. Quando tive inglês no 10º. A turma era muito má em inglês, mesmo má, não sabia o verbo to be. Ui, tinham que ir à apresentação da Cristina Ferreira, meu. Aprendem logo. O prof desistiu e eu passei 2 anos a ver filme. Como se eu não precisasse do tempo a fazer outras coisas.
minha cena é, alguém foi verificar que matéria é que ela deu ou deixou de dar? Eu acho que também tem... Yeah. Devia verificar. Acho que também há uma cena... Há coisas que nem sequer... que o pessoal nem sequer considera importante. Ou seja, ninguém quer saber se ela, que tipo de matéria é que ela deu. Ela até podia... sei lá. Até podia meter porno a dar, que eles estão-se a cagar. A única coisa que eles dizem é, opá, mas esse porno estava em inglês ao menos. Pode não estar, mas convém. Sorry, Maria. Inglês sempre foi muito second rate, as in nobody cares como é que está a ser dado, porque é tipo, o que importa é português, somos portugueses, okay? E matemática e apenas assim. Tudo o resto é secundário. Percebo o lado dela, percebo que chegas ao pé de quase adulto, à espera de alguma fluência, enfim de ter a aula faz inglês, percebes que ninguém está a perceber. Mas aí também convém. Aí tens que te adaptar, certo? Senão eu nem sequer aí não respeito a prof, certo? É tipo. Bem, parece que este pessoal está no nível baixo. Vou-me embora. What? Não, isso não respeito. Okay? Isso é falta de capacidade de adaptação. Okay? Oh, man. Se as pessoas estão a nível 0, dás o nível 0. Mas lá está, isso é se tiveres brio, não é? Na cena. Senão simplesmente vais-te embora. Morri. Via no shopping no dia em que os... Ok, mas antes ou depois? Eu acho que não tenho damage para fazer brute force a... Oh, fiz merda. Puta das mods, meu. Será que dá para matar os bichinhos? Ou será que eles vão spawn forever? É que é a primeira... Não é a primeira, mas é... Eu geralmente não venho aqui com pouco damage. Eu tenho muito pouco damage. Okay.
Jesus. Aqui 300 mob. Ele chorar baba e ranho. Que história triste. Quantas? Para mim é triste, para ti é awkward. Não mandas no que eu acho, no que eu sinto. Eu é que mando. Graças, man. Será que este tem uma Gimme Up? Vou pensar. Vou tentar ir para aqui. Não se vê nada. Tipo, não tenho... Não tenho ataque speed. Será que há alguma coisa que possa... Flashes out. É o melhor que posso fazer. Foi awkward e não sabes porquê? Easy. First try. Luke, né? Maria. Portanto, estás a dizer que não sabes bem porquê, mas podia ser giro, tentaste perceber porquê. Tipo, só porque sim, não tem que ser.
You don't know. Estás chateada comigo, Maria? Estava a sofrer imenso e eu não. Tibolé. Estou a fazer isto out of order. Enganei. Toma, 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 toma. Caraças, pá. Ok. Em breve tenho que fazer ó. Eu também devia para restabelecer os tronos. Ontem deitei-me muito tarde. Defenda o Cristo. Eu na verdade o que quero fazer é vir para aqui. That's my true desire. E quero descer, não subir. Mas estou a descer a subir a mesmo. Pois, era aqui que eu queria ir. Que raios é que aquilo está... Há aqui uma área que está fechada que eu não me lembro porquê. Eu acho que é porque eu costumo vir para aqui. Pois, já sei. Ei, isto aqui está fechado. Aqui à esquerda. Olha aqui. Este portão. Mas pronto. A minha teoria estava certa. Eu através dos sewers consigo ir até aqui e abrir a porta. Que assim posso ir buscar o double jump. Bem. Há uma cena aqui que está aberta. Eu podia buscar o Ismatier antes de... Se é a primeira vez que ia buscar o Ismatier tipo tão cedo. Opa, a verdade é que já bati no boss cagalhão. Acho que é aqui por baixo. Bater no boss cagalhão, a vantagem é que podes ir buscar o Ismatier. Para que é que serve? Ismatier serve
para nadar em superfícies com ácido. By the way, Maria, se ainda estiveres aí, tu ainda te sentes nervosa hoje? Parece-me que hoje tiveste um dia difícil ou algo assim. Estás mais tranquila agora? É o vento. Acredito que assuste. Dá-me a impressão que a tua zona é muito ventaniosa. Algo não, eu reparei que tu já abriste este jogo. Como é que é? Estás a gostar? Este jogo é Kino. Oi? E acho que nunca fiz nesta ordem. O que torna a coisa ainda mais cool. What am I doing here? I was ambushed. Barulho do vento por toda a casa deixa-me honesto. Ah, makes sense. Eu lembro-me de ter medo em casa quando as portas batiam. Eu contei-te essa história de cedo. Por isso eu percebo. Parece ter uma versão muito mais intensa disso. Eu já sei onde é que isto vai dar, não apetece abrir aquela porta. Vamos à Isma. Eu acho que o que eu vou fazer é Isma, double jump e dormir. Eu acho que é isso, pessoal. Se me quiserem acompanhar, nice. Mas pelo menos olha, já sabemos qual é que é o plano. Fucking malvados. Isma. Acid shall be repelled. Minhoquinha.
Uma vez que já tenho o Ismatir, agora posso ver aqui. Isto é o meu plano, atenção. Vocês não têm que seguir o meu plano. Podem fazer diferente. Ó, o boneco. Fala. Deus. Ah, não tenho double jump. Fuck. Vou-me foder. Lamps da Fei. Ainda não tenho comboio, though. Pois, eu não tenho comboio. Como é que eu vou sair daqui facilmente? Eu ainda não fui a DeepNet. Ah, não me apeteceu ir a DeepNet, pá. Cena. Dia 1 à greve. Uma vez que é domingo. É domingo ou a música foi à vida? Só a música. Os sound effects ainda estão aqui. Cheat? Pensei que ia dizer qualquer coisa com isso, Maria, da greve, mas afinal não disseste. Eu disse que não tinha como.
Kill. Dead. Moss Wing. Monarch Wing. Use this ethereal wing. Esqueci-me de ir ali. Muito caro. Vou jogar pretty soon. Pretty soon I'll be desligation of the game. Next up, Deep Nest. Por onde é que eu vou para Deep Nest? That's a great question. It's Queen Station. Ver se há alguma coisa perto. Tem um save ali. Vou fazer aqui uma voltinha. Ah! Ainda não apanhei a máscara. Eles põem-me tão em baixo. Hold on.
was a weird interaction. Isto agora já não é challenge. Porque por alguma razão tenho. Fui buscar a Ismas Tier way too soon. The magic of Metroidvania. Oh right. The Mantis people are now my friend. Ah, isto está com delay. Não é delay, eu acho que a ligação do Bluetooth está a falhar. Às vezes sinto isto muito pesado. E em que é que isso se traduz? Traduz em, às vezes, em alguns segundos. Eu acho que tecnicamente o que está a acontecer é que a conexão de Bluetooth vai à vida e o atraso é maior. Ei. Ok, é aqui que eu vou fazer save e desligar. Porque depois, deep rest. Muito boas noites, obrigado pela companhia. É um podcast com a Counterpoint. Counterpoint is kind of it. Right. The fuck is a queue? Safe to watch later. Cool. Durmam bem.